pessoal, boa tarde para todos, para todas. Eu sou Gabriel, estou aí com essa tarefa de tentar trazer um pouco do que a gente tem produzido, né, e de outros interlocutores também, enfim, tentar atualizar um pouco esse debate sobre empresariado e ditadura. Falo tarefa porque, de fato, eu recebi essa tarefa em novembro do ano passado. Eu fui procurado e falaram, você tem que apresentar algo sobre isso, e topei o desafio. E, enfim, e agora a gente começa essa empreitada. Estão previstos 5 encontros, sempre às sextas-feiras de agosto. Começa às 15, vai até às 17h30, acho que vocês sabem disso, né? Depois eu mostro para vocês ali uma programação, né? Ela se propõe a ser o que ela é, uma programação, né? Então, alguns ajustes vão ser feitos, eventualmente, se na aula que vem está previsto um debate, talvez eu remaneje para um outro momento e traga outro. Vou explicando com calma, né? Vou tentar introduzir essa discussão hoje, né? E queria muito, muito, de verdade, contar com o apoio de vocês, com a interlocução de vocês. Acho que muitos aqui também têm e acumulam uma trajetória nesse debate, participam ou já participaram de investigações, ou se interessam pelo tema, ou são estudiosos, ou muitas vezes são atingidos e atingidas, né? A gente nunca conhece todo mundo do público. E acho que tem várias contribuições importantes para esse debate. Eu venho trazer uma perspectiva, né, limitada por tempo, enfim, por uma série de fatores. Então, para mim, é muito mais legal se isso puder virar um debate, um diálogo, né, e se vocês se sentirem confortáveis para trazer o que vocês sabem, questões, dúvidas ou curiosidades, fatos, né. Eu imaginei um pouco das intervenções na forma de um diálogo mesmo, né. Como é que eu vim parar nesse tema? Eu sou do Rio de Janeiro, né? Vim para São Paulo em 2013, vim fazer meu doutorado na Unicamp. E logo que eu cheguei em São Paulo, participei de uma iniciativa muito interessante, proposta por uma associação, a Associação Brasileira de Reforma Agrária. Em pouco tempo eu me tornei associado à ABRA, a essa associação. E aí, através da ABRA, a gente fez uma conversa com a então Comissão da Verdade Rubens Paiva, da Assembleia Legislativa aqui do Estado de São Paulo, cujo presidente era o Adriano Diogo, um parlamentar do PT. Ele, inclusive, me prometeu que vem aqui conversar com a gente também. Vamos ver que ele está em pré-campanha. O Adriano Diogo era o presidente da Comissão da Verdade e a gente, num acordo com a SEV, com a Rubens Paiva, a gente se dispôs a percorrer o Estado de São Paulo trazendo um pouco do que era a repressão, as faces da repressão, o que significou a ditadura no interior rural de São Paulo, né? Tentando mobilizar antigos quadros e militantes históricos com quem a ABRA dialogava. Então, em 2014, eu me integro à Comissão Rubens Paiva, especificamente nessas tarefas da repressão no campo. Em pouco tempo, da Rubens Paiva, a gente passa a compor uma iniciativa nacional fomentada por vários movimentos sociais da Via Campesina, quilombolas, indígenas, sindicalismo de trabalhadores rurais, a CONTAG, né, e diferentes federações. Eles se reuniram em Brasília em 2012 e deliberaram por uma Comissão da Verdade própria, que ganhou o nome de Comissão Camponesa da Verdade. Era 2012, quando acontece esse encontro e é tomada essa decisão. E a Comissão da Verdade começa a funcionar de fato em 2013, quando ela começa a engrenar e atinge seu ápice de trabalho, né? A lei da Comissão da Verdade é de 2012, o encontro acontece em 2012, a Comissão Camponesa é criada formalmente em 2012, mas ela também demora um tempo para atingir o seu auge ali em termos de atividade. Então a gente começa o trabalho aqui em São Paulo em 2014, a ABRA, especificamente no GT sobre a repressão do campo, e a gente rapidamente começa a dialogar com a Comissão Camponesa e com outros esforços semelhantes do Brasil inteiro. Então, como eu chego nesse debate, foi o próprio Adriano Diogo que me ligou, eu estava no Rio de Janeiro participando do congresso, solicitando, olha, temos espaço no Maria Antônia, temos que dar um curso, temos que discutir essa temática. E compreendendo um pouco a relevância da proposta dele, né, eu tomei a tarefa e falei, olha, beleza, eu ajudo a montar, vocês me ajudam a executar, e a gente estende esse debate para mais gente, né? Então, um pouco nessa perspectiva que eu me coloco aqui, a ideia é que eu possa provocar, trazer informações para que a gente possa debater, enfim, trocar curiosidades, aprofundar temas. Tem muitos acúmulos interessantes, teóricos, de fato, inclusive conceituais. Até porque tem países que estão nesse esforço de discutir, pesquisar e produzir evidências da relação do empresariado com a ditadura há muito mais tempo, né? Vamos pensar, por exemplo, no Tribunal das Juntas da Argentina,
Vamos pensar até mesmo o Nuremberg, que produziu informações muito relevantes e que servem como uma espécie de ponto de partida para essa discussão sobre empresariado e ditadura, né? O Tribunal de Nuremberg para julgar os crimes e as graves violações de direitos humanos causados pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Então, uma apresentação bem rápida, de verdade, sintam-se à vontade para se colocarem, enfim, trazerem questões, né? O que eu imaginei para a estrutura desse nosso curso, que vai até o dia 30 de agosto, né? Umas 2 aulas mais teóricas e conceituais e de recuperação da discussão, mas também num tom já muito de tentar fazer algum diálogo com a literatura, com a experiência de outros países, né? Então, não vou ficar falando aqui que em 64, as tropas de Minas Gerais, não vou ficar contando a história da ditadura, quero discutir especificamente empresariado e ditadura, o que outros países estão comentando ou já comentaram sobre o tema e como é que a gente se apropria e coloca esses conhecimentos em prática no Brasil. Tá? E aí a motivação está aqui, né? Fui membro da Comissão Camponesa, a Comissão Camponesa da Verdade, em 2015, apresenta um relatório paralelo ao relatório da Comissão Nacional da Verdade, e apresenta um relatório paralelo porque a gente não se sentiu contemplado pelo relatório da Comissão Nacional da Verdade, no que diz respeito às graves violações de direitos humanos no campo. A gente produziu, só o nosso relatório paralelo tinha 700 e poucas páginas, com mais de 100 e poucos casos de todas as regiões do Brasil. Saíram 3, 4 casos no relatório da Comissão Nacional da Verdade. Então, com apoio do Senado Federal, em 2015 a gente conseguiu publicar. Eu devia ter trazido a foto, vou trazer um exemplar do nosso relatório, mas ele está disponível na internet. Quem quiser procurar, pode procurar. Então, venho muito tocado por essa experiência e por uma experiência mais recente, né? A Comissão Camponesa da Verdade participou de uma investigação financiada pelo Ministério Público Federal, recentemente, que investigou a Josapar. Não sei se vocês andaram acompanhando a mídia recentemente, mas uma série de 12, 13 investigações financiadas pelo Ministério Público Federal, em parceria com a Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, investigou 12, 13 empresas. Então, a Josapar, que foi a pesquisa que a gente conduziu, né? Josapar é um grupo de agronegócio dono da marca Tio João, Meu Biju, é uma grande empresa graneleira nacional de uns gaúchos, mas que durante a ditadura e essa ocupação e desenvolvimento da Amazônia foram para lá grilar terra, roubar ouro, matar índio, matar camponês, tudo que vocês imaginarem. A gente produziu essa investigação para o Ministério Público Federal, mas também tivemos Petrobras, Fiat, Docas, Paranapanema, Folha de São Paulo, me ajuda quem souber, por favor, porque eu não vou lembrar de todas, Embraer, já falei, Docas, já falei, Petrobras, enfim, 13 grandes empresas que foram investigadas a pedido do Ministério Público num convênio com a Universidade Federal de São Paulo, que chamou editais públicos para pessoas interessadas em propor investigações para essas empresas específicas, né? Então, acho que muito desse estudo e desse primeiro balanço, vocês vão ver que é um balanço, não vou dizer pouco ousado, mas é um balanço preliminar, né? Uma tentativa de sintetizar os principais pontos dos debates, né? Considerando que o público pode ser muito diverso, variado. Então, esse primeiro esforço de síntese é uma tentativa quase pessoal assim, de tentar ver e fazer um balanço do que a literatura, sobretudo de outros países, estão falando, ou já falaram dessa discussão, e quais são as eventuais contribuições que elas podem trazer para a luta política, para os enfrentamentos, para o desenho de novas medidas e pedidos de reparação. Então, eu também falo daí, sabe? Só para a gente ficar mais tranquilo, inclusive, porque eu também estou investigando isso. Não sou especialista nisso, mas acho que a gente traz algumas contribuições desde essas trajetórias e dessas experiências que podem contribuir com o debate, né? Bem, para hoje, eu pensei nesses tópicos, né, para que a gente possa discutir um pouco da relação empresariado e ditadura, né, com um pouquinho de ênfase na América Latina e com um pouquinho mais de ênfase no Brasil, sobretudo. Queria tocar em alguns pontos desses tópicos aí separados. Então, geopolítica mundial, no pré e no pós, bem rapidamente, Segunda Guerra Mundial, né, não é por acaso que todos os países da América Latina, todos, mas a maioria, passam por episódios de assalto ditatorial do Estado, sobretudo pela extrema-direita.
A gente tem alguns casos de assalto do Estado pela esquerda, o caso de Cuba é esse ao qual me referi. Mas o que está acontecendo no mundo que faz com que todos esses episódios aconteçam mais ou menos ali entre os anos 60, 70, as ditaduras da América Latina, né? O que estava em jogo nesse momento? Uma economia política do autoritarismo, enfim, vamos explicando isso com calma, sobretudo na periferia. Quais vão ser as diretrizes e lógicas desses investimentos que começam a aflorar e a ganhar corpo na América Latina, e qual a relação desses grandes investimentos com regimes autoritários, ditatoriais, né, antipopulares, e por aí vai. E alguns esboços por uma compreensão global e comparada, né, dessa atuação do empresariado com a ditadura. Então, queria tocar em alguns aspectos desses tópicos. Na aula que vem, só voltar aqui, tinha imaginado continuar e encerrar um pouco esse debate, mas já vi que vou ter que deixar para a terceira aula, porque na aula da semana que vem a turma do IEP contribuir com a nossa discussão. IEP Instituto de Intercâmbio, enfim. Olha, Michele. E aí, tudo bem, Mi? Prazer vê-la. Tá aí, trabalhou no IEP. E ela sabe a sigla, eu não sei de cabeça. Mas o IEP é um ator muito relevante nesse debate, porque foi a turma que participou da Comissão Nacional da Verdade, no GT dos Trabalhadores, a gente chamava de GT 13, que juntavam as centrais sindicais, que relataram seus casos, que documentaram e apontaram seus vitimados, suas vitimadas. Depois que se encerra o debate da Comissão Nacional da Verdade, entrega de relatório, tudo isso, o IEP toma um passo muito corajoso e relevante, que é buscar reparação e entrar com uma ação civil pública contra a Volkswagen, que talvez tenha sido o caso mais robusto que eles tinham à mão no momento. Eles tinham vários outros, mas esse era o caso que valia a aposta se fosse para trucar o sistema de justiça. Isso fica 5 anos na mão do Ministério Público Federal e, em 2020, a Volkswagen aceita um acordo para não ser processada por ter torturado, sequestrado e mantido preso trabalhadores nas suas fábricas durante a ditadura. Foi isso que a Volkswagen fez, dentre outras coisas, né? Até chefe de segurança que era do exército nazista, os caras tinham empregado. Um esquema. Sugiro que vocês procurem o relatório ou as reportagens já produzidas sobre o caso da Volkswagen, porque ele é emblemático. E foi o primeiro. Com parte desse TAC, desse termo de ajuste de conduta, né, que é um acordo que a empresa faz com o Ministério Público, parte desse TAC vai para a mão da Unifesp e se financiam as 13 empresas lá, as 13 investigações que eu comentei com vocês. Então, essas investigações só foram possíveis porque antes a galera do IEP ousou responsabilizar a Volkswagen pelos crimes da ditadura. Então, acho que são experiências interessantes que valem ser retomadas, até para a gente entender um pouco o caminho pelo qual essa discussão acontece no Brasil, né? Você teve lá o Tribunal das Juntas na Argentina, que processou os militares envolvidos com a ditadura, alguns. Algumas empresas que participaram desse processo também foram apontadas, algumas foram responsabilizadas, enfim. Então, esse debate lá acontece já há algum tempo e tem alguns acúmulos distintos dos nossos, né? Mas aqui eu acho que a experiência brasileira, sobretudo com o protagonismo do IEP, e o Neto vem aqui na próxima aula, então eu optei por desmarcar, jogar a aula 2 para a aula 3, inverter ali, né? E abrir espaço para que o Neto, né, que não falaria do campo, na verdade o Neto viria na aula 4, né, quando a gente daria uma ênfase maior às indústrias e empresas propriamente urbanas, né? Mas eu resolvi trocar, eu troquei o 2 com o 4, não temos prejuízo, a gente só inverte a lógica e o momento em que acontece o debate. Então, a gente começa hoje a dar algumas introduções, discute alguns conceitos, observa algumas experiências. Na aula que vem, o Neto está aqui com a gente, contando um pouco o que foi o processo da Volks, mas falando bastante também dos potenciais e dos limites dessas novas investigações que acabaram de sair. O Neto não é a pessoa mais otimista quando fala do Ministério Público Federal, eu compreendo, e aí eu acho que é interessante a gente saber como é que um órgão de Estado atua nesses e em outros casos parecidos, né? Então, um momento para falar dos empresários urbanos e, consequentemente, do operariado urbano. Um momento específico para a gente falar do que se tem sobre o campo, sobre as áreas rurais, né? Sobretudo no Brasil, que é um país continental, né? Então, a gente tem Amazônia, Cerrado, Pantanal, Caatinga, e muitos casos aconteceram, né? E o último encontro que eu estou propondo, e parece que vai dar certo,
que é uma visita guiada lá ao futuro memorial do DOI-CODE. O DOI-CODE na Rua Tutóia, que era o centro clandestino, né, de prisão e tortura da ditadura. Clandestino, mas todo mundo sabia, né? Todo mundo sabia, mas era oficioso. Ele vai virar, ao que tudo parece, vai virar um espaço de memória, né? E tem uma discussão muito importante na América Latina, mas, sei lá, se alguém aqui teve a oportunidade de visitar Auschwitz, é uma baita experiência formativa, pedagógica, né, que chama atenção para várias nuances e facetas desse debate. Mas é algo que a gente não sabe muito como discutir no Brasil, não valoriza tanto, propositalmente, né, é claro, né, e não discute muito. Então, acho que é uma discussão também que é importante a gente dar vazão também por aqui. Então, estou propondo que, na última aula, que é dia 30 de agosto, se eu não me engano, que a gente vá, a turma, né, vá até o DOI-CODE, seremos recebidos, faremos um tour. O DOI-CODE está fechado, porque a galera está fazendo escavação lá, eles estão... escavações arqueológicas mesmo, a galera está localizando antigos objetos, remontando o espaço original dos calabouços ali do DOI-CODE, que era um centro de tortura e também era um centro de articulação do empresariado. Vários empresários, já te passo a palavra, iam até o DOI-CODE para assistir tortura ou para conversar com os órgãos de repressão, sugerir pessoas a serem vigiadas, monitoradas, perseguidas. Então, a ideia é primeiro ver o que aquele espaço tem de evidência, que ajuda a documentar um pouco aquele período, e logo, na sequência, transformar isso num espaço de memória. E a ideia é que no dia 30 a gente possa ir lá, visitar e conversar com as pessoas que estão fazendo essa discussão, que estão discutindo espaço de memória, lugares de memória na América Latina, na Europa, no Brasil, né? Então, tentar também ver o que tem de novo e de interessante nessa discussão, por favor. Você quer o microfone? Eu acho que tem alguns aqui, né? Vamos... Você quer vir aqui na frente? Não. Fala daí, então. Se você puder se apresentar. Boa tarde, eu sou a Marina. Eu curso Ciências Sociais na USP. Em junho eu fiz um curso de extensão que foi ministrado pela Débora Neves. Ela também faz pós-doutorado no Unifesp. É com ela que eu estou combinando a visita. Obrigada. Eu acho que ela vai ligar lá, mas pode falar. No nosso último encontro, a gente foi visitar o DOI-CODE, o espaço físico, e a pesquisa dela do pós-doutorado é justamente construir um memorial virtual do DOI-CODE para permitir que pessoas de outras localidades possam visitar, ou até para agilizar um pouco, porque tem algumas questões jurídicas e, enfim. E porque a gente está numa conjuntura que não é muito bem visto mexer com esses temas, né? Quem mexe com esse tema está num mau momento. Na conjuntura atual de frente tem a ideia também de construir um memorial virtual do DOI-CODE. Eu falei com ela, parece que ela conseguiu uma graninha do Ministério, mas assim, muito pouco, então provavelmente deve ser para fazer um museu virtual. Mas é lá que a gente vai e com a Débora, que eu tenho conversado, né? Então, acho que pode ser bem interessante. Então vamos lá, sem muitas delongas. Queria começar, enfim, provocá-los com esse infográfico, eu não sei qual eu vou falar aqui. Com esse infográfico, não sei se é infográfico, se é gráfico, mas o que ele mostra? De uma forma bem genérica, tá, gente? A ideia aqui não é ser preciso, mas ter um artifício para ajudar na abstração. Ele mostra os processos de industrialização mais anteriores, mais tardios, de diferentes países, né? E num recorte temporal relativamente amplo, começa ali em 1760, vai até 2020. Obviamente, ali, depois da Guerra Fria, onde só tem União Soviética e Estados Unidos, o negócio não foi atualizado, né? Porque a conjuntura ali não fica só eles dois, mas tem mais coisa acontecendo. Mas o que você pode ver são os grandes saltos industriais e industrializantes desses países numa perspectiva temporal, né? Então, a gente começa lá com Revolução Industrial no Reino Unido, e mais tardiamente é que vão aparecer Itália, Alemanha, Japão, Estados Unidos, que também estão tocando ali seus processos de industrialização no mundo, né, nesse momento. E é exatamente o momento que nos interessa, é exatamente aquele momento onde começa a ter um monte de barra colorida, porque ali estão vários eventos que nos ajudam a entender um pouco a natureza do próprio capitalismo, assim, né? E como é que, em função das suas características, ele se desdobra, a depender do contexto, em ditadura num canto, democracia no outro, né?
Mas tudo isso acontece de uma maneira meio, como é que eu vou dizer, ligada, de fato, né? Então, por exemplo, não dá para pensar em welfare state na Europa sem pensar o colonialismo europeu, né? Extraindo recursos e garantindo boas condições de vida na Europa às custas do autoritarismo e da ditadura na periferia. Então, esse movimento ele é simultâneo, ele é complexo, né? E só para a gente ter uma ideia, vamos ver se eu consigo chegar lá do outro lado. Vou tentar. Ó, aqui se a gente... O que acontece mais ou menos aqui? Primeira Guerra Mundial, né? 1914. Ou seja, a Primeira Guerra Mundial, nessa perspectiva, e acho que por isso eu trouxe esse gráfico, a Primeira Guerra Mundial talvez seja o primeiro conflito intercapitalista recente, né, do século XX. Ou seja, os países estavam se desindustrializando até o momento que começa a aparecer concorrente, né? E esses concorrentes têm que proteger os seus negócios, têm que disputar os seus mercados, têm que buscar suas matérias-primas. Então, a França e a Alemanha vão ficar disputando aquela região da Alsácia, porque ela é um grande depósito de ferro, ora é da Alemanha, ora é da França. O grau de acumulação e de industrialização desses países atinge tamanha concentração que em 14 rola uma guerra. Os caras estão disputando mercado, matéria-prima, mão de obra, né? E aí algumas relações muito curiosas começam a acontecer. É claro que elas não são uma novidade. Obrigado. Acho que facilita, né? Tá indo? Sim, a gente segura os dois, eu acho que sim. Por enquanto tá rolando. Não, beleza, eu vou... Deixa eu ver se está desligado aqui. Ó. Desliguei, pronto. Então, só para mostrar para vocês que ali em 1914... Vou deixar aqui. Pronto. Em 1914 acontece a Primeira Guerra Mundial. Em 17 acontece a Revolução Bolchevique. Então, a União Soviética começa a se industrializar de uma maneira considerável. Isso passa a ser, inclusive, um fator de disputa, alguns anos mais tarde. E ali, exatamente quando o gráfico para, sobretudo da Alemanha, do Japão e da Itália, a gente tem a Segunda Guerra Mundial, né? E por que eu trago esse recorte, parte dessa discussão? Porque é exatamente a economia política do capitalismo do pós-guerra, do pós-Segunda Guerra Mundial, de 45, que vai mudar algumas peças no xadrez mundial, vai colocar, por exemplo, os Estados Unidos como um dos atores mais relevantes, se não o mais relevante, né? Você tem a União Soviética, que também está disputando ali. Então, a Guerra Fria ela implicou, né, um rearranjo das relações centro e periferia no capitalismo, né? A Inglaterra, que até então reinava sozinho, perdeu, inclusive, a própria moeda deixou de ser a moeda internacional. O dólar se consagra como a grande moeda de liquidação de compra e venda no mercado mundial. Até então, ela reinava sozinha. Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos. Alemanha, Itália, a Europa destruída no pós-guerra também vai ser reconstruída tendo como credor os Estados Unidos. Então, tu cria um novo cenário, tu cria uma nova conjuntura com novos empresários, com novos blocos de interesse, com novos protagonistas, né? E certamente isso se materializa de maneiras muito diversas nas diferentes periferias, na América Latina, na Ásia. Vai a União Soviética e os Estados Unidos fazer guerra no Afeganistão, né? Vai ter ditadura na América Latina inteira, assim, quase que varrendo. A gente vai ver essas informações depois. Mas por que as ditaduras na América Latina acontecem basicamente ali entre 59, 60, década de 70, você coalha a América Latina de experiências autoritárias financiadas pelos Estados Unidos, por várias outras potências, mas os Estados Unidos se destaca, porque esse é o cenário, essa é um pouco a economia política do pós-guerra, do pós-Segunda Guerra Mundial. Uma disputa por hegemonia gigantesca, mas também a possibilidade de consolidar a economia estadunidense como economia hegemônica também, né? Porque imagina, não tem coisa melhor para o capitalismo do que guerra. Você destrói tudo. Você constrói tudo de novo. Melhor ainda se você puder construir tudo de novo com as suas empresas, acumulando esse capital para você. Então, queria mostrar um segundo gráfico, né? Um mapinha, na verdade, que é aqui algumas medidas
do Plano Marshall. Termina a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos ele faz um plano chamado Plano Marshall, onde ele vai destinar muito dinheiro, imagine, a gente está falando de 12 bilhões de dólares, a barrinha mais comprida ali da Inglaterra, equivale a 12 bilhões de dólares naquela época, década de 40, década de 50, então, descontada a inflação de hoje, era muito dinheiro. Só para a gente ter uma ideia da quantidade de recurso estadunidense que é direcionado para esses novos países. E aí vocês podem ser muito generosos na hora de pensar capital direcionado, porque era capital de empresas estadunidenses que abrem um McDonald's novo, a Ford Motors que vai colocar suas fábricas e vai reconstruir, inclusive, a malha ou a frota automobilística do país, conforme seus interesses. Ou seja, a oportunidade de negócio que essa reconstrução oportunizou para os Estados Unidos foi gigantesca. Vocês podem imaginar que houve muita ingerência estadunidense na escolha de ministros da economia dos respectivos países. Então, era um banquete para os Estados Unidos poderem colocar a economia de outros países a serviço da sua própria acumulação, da acumulação das suas empresas. Não se esqueçam que a gente está falando disso aqui. Ó. O capitalismo agora ele é um capitalismo monopolista. Ele funciona baseado no monopólio. A escala de concentração é tão gigantesca que, se os Estados Unidos não proteger a Ford, a BYD leva. Então, esse conflito dessa magnitude de concentração de capital não é propriamente uma novidade, mas ele atinge o seu auge no pós-guerra. Exatamente em função das possibilidades geopolíticas, econômicas, geoeconômicas abertas por essa nova configuração mundial do poder que passa por uma hegemonia estadunidense e uma hegemonia que significa colonização política de outros países, reconstrução econômica de outros países conforme seus próprios interesses e necessidade de acumulação, e etc. Eu posso estender isso aqui até amanhã. Mas só para vocês terem uma ideia, né? Isso tudo na forma de empréstimos. Os Estados Unidos, então, virou credor. Vários países passaram a dever para os Estados Unidos e foram reconstruídos aos moldes do padrão estadunidense de vida, o American Way of Life. Né? Consome para caramba, constrói para caramba, casa para todo mundo, carro para todo mundo. Você ganha 30 mil reais por mês, mas também está endividado porque você usou sua hipoteca para comprar outra coisa e por aí vai. Então, também é nesse contexto que a gente vai ter algumas... Cadê? Aqui. Também é nesse contexto que a gente vai ver, e aí eu estou me referindo ao pós-Segunda Guerra Mundial, que a gente vai ter as experiências de ditadura na América Latina. Né? Então, veja ali, Argentina, 66, 73, depois 76, 83, Brasil, Chile, El Salvador, Paraguai, Peru, Uruguai. E aí tem esse mapa produzido pela FGV, que eu acho que ele é muito interessante. Vamos ver se eu consigo abri-lo aqui. A gente consegue navegar e ver algumas informações interessantes, né, para primeiro entender o que esse gráfico mostra para a gente. Eu vou tentar compartilhar com vocês aqui. Ele vai tingindo de cores diferentes, né? E vocês vão ver ali na primeira legenda pontilhada a trajetória de cada país em azul. Ó, aqui vocês podem ver. Isso aqui significa de 61 a 90. Então, cada quadradinho desse significa 10 anos. 10 anos, mas é um intervalo de 30 anos. Né? A cor cinza significa ditadura militar de direita. Roxo, ditadura civil. Laranja, um regime militar nacionalista, segundo a categorização do Atlas da FGV. Né? Amarelo, um regime constitucional. Roxo, né, bem roxo, experiência socialista, regime comunista, regime colonial, em branco. Vamos ver aqui qual é o único regime comunista. Cuba, 59, né, 59 e 60. Então, esse é mais um elemento que eu acho que eu queria trazer para a gente considerar um pouco na nossa discussão. Né? Em 59 e 60, tu tem uma ameaça concreta, segundo a lógica geopolítica da Guerra Fria, que é uma revolução socialista em Cuba. Quase que o playground dos Estados Unidos, onde a galera vinha fazer turismo sexual, apostar, jogar em cassino. Né?
era um país que tinha sua economia forjada numa relação de interdependência com os Estados Unidos historicamente. Produtor de commodity, né, de cana, ou seja, não tinha uma economia própria capaz de alçar longos voos. Mas em 59 e 60 tu tem a Revolução que toma o Estado e começa a implantar um novo regime. Isso acende um alerta dessa hegemonia estadunidense que precisava e precisa, segue precisando, né, manter um clima mais ou menos seguro para toda essa expansão, investimento que essa nova etapa do imperialismo significa. Mas vamos ver aqui, ó, esse amarelinho, regime constitucional. Colômbia, Venezuela e Guiana passaram por ditadura, porque, percebam, tudo isso aqui que está marcado significa ditadura, mas eram ditaduras com aparência constitucional. Tu tinha uma constituição, tu tinha lei, tu tinha um rito processual, sei lá, tu era preso no doicode, espancado, né, clandestinamente, torturado, quase morria, mas depois te levavam lá para fazer um julgamento no Tribunal de Justiça Militar, onde você ia ser acusado de uns crimes, provavelmente ia apanhar o julgamento inteiro, mas aí você estava ali sentado, você tinha direito de defesa. Então, acho que é nesse sentido que ele está dizendo regime constitucional, tá? Entre muitas aspas, ou seja, tinha uma legalidade, um rito legal que não era a única coisa que estava acontecendo. Você, por baixo, nos bastidores, oficiosamente, você tinha tortura, violação, perseguição, monitoramento, cumplicidade, associação criminosa. Mas uma fachada. Percebam que o Brasil, inclusive, tem ali, né, na sua década final, um tracinho de legalidade, mas tem também gente sendo torturada, tanque na rua, morto. Isso aqui é guerrilha, né? Guerrilha rural e urbana. A guerrilha rural está em amarelo, a guerrilha urbana está em branco. O que acontece? Por que tu tem, de repente, toda a América Latina coberta de regimes ditatoriais, autoritários, antidemocráticos, logo na sequência de uma primeira experiência socialista na América Latina, que começa com Cuba, né? Por que vão perseguir, matar, vigiar pessoas aqui? E percebam, são todos episódios que tu tem uma presença incontestável dos Estados Unidos, dando apoio, inclusive o diplomata estadunidense para a América Latina, que ajudou a articular esses diferentes golpes, morreu recentemente, né? Era o Kissinger, que era o cara que era o grande embaixador que comandava as ações dos Estados Unidos para a América Latina. O cara ajudou a construir e arquitetar esse golpe na América Latina inteira. Mas percebam, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua, tem esses três aqui, Venezuela, Guiana, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Argentina, Uruguai, Brasil, todos esses países passam por processos de inversão autoritária, de tomada do poder, com ajuda militar, né? Deixa eu ver se tem algum que se destaca por alguma razão. Ó, ditadura civil, Haiti. Ou seja, tem muita história para ser contada aqui. Cada país que está nessa lista tem suas especificidades, tem seus contextos, tem sua própria conjuntura interna, que eu acho que é um ponto de atenção muito interessante, que os argentinos sempre comentam, né? Tem uma pesquisadora, Vitória Basualdo, que ela é uma referência, porque ela participou desse processo de investigação e responsabilização de empresas na Argentina, mas não só da Argentina, ela tem acompanhado esse debate a nível regional, a nível de América Latina, e algumas vezes até a nível global, porque ela se reporta algumas experiências, né? E tem um texto dela, em parceria com pesquisadores alemães, onde ela vai fazer essa discussão do caso alemão. E eles mostram, por meio de uma série de evidências, que, no primeiro momento, parte do empresariado alemão achava o Hitler um doidão. Tipo, ó o maluco aí, o cara que está... Mas apoiaram. Exatamente. Então, assim, tem uma parte do empresariado e da burguesia desses países que embarcam nesses governos não porque tenha necessariamente uma afinidade ideológica com a de Hitler. Os caras riam, achavam ele incapaz de governar. Parte dos militares alemães também olhavam para a cara do Hitler e falavam: mano, a gente nunca vai ser comandado por esse cara. Ah, beleza, fala aí. Mas eles se engajam no golpe, num segundo, num terceiro momento, por questões pragmáticas. O empresariado, ela vai mostrar, num primeiro momento ridicularizava o Hitler, num segundo momento adere, apoia. Por quê? Porque viu na agenda do nazismo pontos de interesse para os seus negócios, né? No momento em que está todo mundo se internacionalizando de alguma maneira, né?
Então, é nessa perspectiva que eu acho que a gente pode ler também a presença dos Estados Unidos apoiando. Interessava para os Estados Unidos, de repente, ter um mercado continental como o Brasil, tomado pelo socialismo e fechando as costas e não vendendo mais, ou não produzindo as commodities necessárias para acumulação, ou não abrindo seus mercados para os grandes negócios estadunidenses. Não. O que a gente faz? Entra de assalto antes que eles tomem. Não à toa, é nesse momento, e essa é uma outra característica comum, que a América Latina inteira vai estar discutindo desenvolvimento, subdesenvolvimento, independência, dependência, né? Capital monopolista, com o Mauro Marini, você tem uma série de pensadores, né, que vão estar discutindo nesse momento reformas de base no Brasil, ou seja, que estão colocando em questão a lógica da acumulação. A acumulação que está aí, ela só vem aqui, rapina e vai embora, ela tem que deixar algum legado para o país, ela tem que alimentar trabalhadores, as relações de trabalho têm que ser protegidas. A galera estava fazendo esses grandes debates. A reforma agrária, a reforma urbana, a reforma bancária financeira. Não à toa, uma das primeiras medidas do golpe de 64 no Brasil é mudar a lei, ou implementar mudanças importantes na lei de remessa de dinheiro para o exterior. Ou seja, é um grande substrato, um grande laboratório para grandes empreendimentos monopolistas, imperialistas fazerem dinheiro no país. Usa a mão de obra da galera de qualquer jeito, não estende direito, se tiver direito, revoga. Vai fazer greve? Acaba com a lei de greve. Porque o que se trata, e essa é a visão da Vitória Basualdo, de outros pesquisadores, é que o grande capital, nesse momento do imperialismo, precisava de um terreno seguro para expandir seus negócios, para fazer seus investimentos. Custe o que custar. Tem uma galera reivindicando reformas de base? Prende. Toma de assalto o Estado, depõe o presidente, coloca outra pessoa. Isso segue acontecendo, né? A gente tem visto isso. Por exemplo, a África agora, nesse momento, está rolando um monte de revolução. Burkina Faso, Níger, com apoio e ingerência da França, por exemplo, que está lá, que está interessada. Por exemplo. O Macron veio para o Brasil e tirou aquela foto jocosa com Lula abraçado, né, falando da Amazônia, mas nessa viagem ele veio negociar o urânio brasileiro, porque Burkina Faso parou de vender, não vamos mais vender urânio para vocês. Então, essa relação de dominação econômica, política e cultural de países sobre outros também estava acontecendo aqui, né? E muito da motivação dos golpes, sobretudo na América Latina, consistia em exterminar eventuais opositores e criar um terreno seguro para acumulação. Então, vejam, são datas muito próximas, são eventos muitas vezes simultâneos, que contavam com apoios muito parecidos. Ou seja, dá para falar de uma história regional da ditadura? A gente sabe por alguns casos, como a Operação Condor, quando havia uma parceria e uma forma de cumplicidade, de apoio entre as ditaduras do Cone Sul para matar opositores, que transitavam por ali, né? Argentina, Uruguai, era uma rota de fuga da turma que precisava sair do Brasil, né? Que eram fronteiras terrestres, as pessoas iam para lá, iam de um país para o outro, e no outro país pegavam um avião e ia para a Europa. Então os caras empreenderam operações conjuntas das ditaduras. A gente sabe muito pouco dessas histórias, dessas formas de cooperação. De repente um francês que fez a Guerra da Argélia vem para cá ensinar os brasileiros a fazer tortura e a vender produto. Venderam napalm que foi usado no Vale do Ribeira, na captura do Lamarca, por exemplo, né? Então, tem algumas relações de cumplicidade entre empresariado e ditadura que são citadas, que são sabidas, mas que não são investigadas de maneira sistemática e exaustiva, vão dizer até alguns pesquisadores, né? Nunca foi um objeto. Esse é o argumento, por exemplo, da professora Vitória Basualdo. Não é que nunca houve investigação sobre a atuação de empresários, mas que esse tema nunca ganhou o destaque que merecia, né? E que a gente não se debruçou tanto que pode e que consegue se debruçar sobre o tema da cumplicidade empresarial com ditaduras e com regimes totalitários, né? Deixa eu ver se eu quero aproveitar algo. Aqui é só uma síntese desse cenário, né? Essa acumulação que agora é nacional passa a depender cada vez mais de intervenções estatais em favor da grande empresa. A gente está falando de um novo momento da hegemonia, né, monopolista, ou seja, os Estados Unidos têm que defender a Ford, a Alemanha tem que defender a Bayer, a Volkswagen como políticas de Estado, né? Não à toa o Brasil, por exemplo, defende a JBS. Por quê? Porque é um motor de gerador de divisa. A gente tem uma série de constrangimentos e limitações, inclusive
econômica. Se a gente não apoiar, quebra. Como é que você não vai apoiar um cara que produz muita divisa, muito dólar, quando a economia política depende disso para tu quitar tuas dívidas, né? O Milei está sem dólar lá, está apostando no agronegócio que está danado para ver se vende no mercado internacional e recebe em dólar, né? Então, essa nova fase, né, vão dizer alguns pesquisadores, do capitalismo, cria uma série de normas e de formas de funcionamento da própria economia. E cada país se vê mais atrelado, cada nação se vê cada vez mais dependente do apoio estatal a grandes empresas e grandes monopólios, né? Então, é a Volks, é a Bayer, é a Monsanto, é a Ford, é a Allianz, é a BMW, e essas empresas, para sobreviver, precisam de monopólios constantes, né? Mas isso tem algumas implicações políticas também, né? Então, coloquei ali, o capitalismo monopolista se define pela centralização e concentração de capitais, com hegemonia do setor bancário, financeiro e rentista. Agora eu lembrei porque que tem essa foto aqui. Ó, a gente já volta para ela. Isso aqui é o projeto Jari, depois eu falo dele. Com hegemonia do setor bancário e financeiro, quem que você acha que vai financiar aquele empreendimento que você quer construir na Amazônia brasileira com incentivo da ditadura brasileira? Quem financia? Banco. Não é porque o banco é bonzinho, é porque ele passa a ser sócio do empreendimento. Então, de repente, a gente recebe apoio da ditadura militar para ocupar a Amazônia, a gente vai para lá, opa, achamos ouro. Todo mundo quer ganhar, inclusive os militares e os empresários também, né? Então, as políticas de desenvolvimento econômico postas em marcha a partir das diferentes ditaduras vai ser o que foi, por exemplo, pós-Segunda Guerra Mundial para os Estados Unidos, uma baita oportunidade de concentrar recurso, produzir riqueza, explorar matéria-prima, explorar mão de obra, né? Concentrar capitais. E a hegemonia disso é basicamente financeira, bancária, rentista, né? Que ganha financiando empreendimentos, sobretudo na franja periférica. Eu estou falando da América Latina, no Oriente Médio, né? Nas periferias, né? Na África. Aumento das escalas de produção, tá? Isso aqui a gente pode passar. Projeto Jari. Projeto Jari eu acho que talvez seja um dos vários casos emblemáticos, né? Ele pertencia a um estadunidense bilionário, que é esse Ludwig, né? Que com muito apoio militar, o projeto Jari, só para vocês terem ideia, sei lá, se a gente fosse transformar isso em porcentagem, uns 15% do Amapá era o projeto Jari. O cara era bilionário, né, um desses magnatas criados pela nova fase do capitalismo monopolista, centralizador de renda, de capital, tarará, tarará, e que cada vez mais, para se valorizar, precisa desses novos empreendimentos mundo afora. E o cara tem a ideia de vir para o Amapá explorar minério e celulose em escala industrial. Como, né, isso é muito característico desse momento do capital monopolista, né? Ele trouxe as balsas via oceano, porque ele tinha também outros investimentos no Japão. Essas balsas foram produzidas no Japão. E esse era o tamanho do parque industrial do projeto Jari para produzir celulose. Tem toda a parte da mineração ainda que eu não coloquei aí. Mas percebam, uma grande cidade no meio da Amazônia, construída com capital estadunidense de um bilionário que, de repente, era muito amigo do regime e que viu aqui uma oportunidade gigantesca de valorizar seu capital, né? À custa de desmatamento, à custa de expropriação de territórios tradicionais. Vários casos de trabalho escravo foram denunciados na época do projeto Jari. Indígenas assassinados, trabalhadores para construir toda essa infraestrutura assassinados, sem possibilidade de atuação sindical, enfim, vocês podem imaginar o cenário. E não era que isso acontecia aqui em São Paulo, onde também tinha isso, era no meio da Amazônia. Ninguém via, ninguém ficava sabendo, se você quisesse. O projeto da Josapar, que a gente produziu para o Ministério Público Federal, se dava num contexto parecido. A Josapar é isso, é o arroz tio João, é o feijão meu biju, são os gaúchos que produzia e que vendia em armazém, que foi se especializando em agronegócio. Mas aí, durante a ditadura, bota o chapéu de cowboy e vai para a Amazônia fazer mineração. Eu vou trazer esse caso em detalhes para vocês, mas só para vocês terem ideia de quem que eram os outros sócios desse empreendimento. Como é que era o nome do ministro
esqueci o nome dele, que tinha olhos verdes e que era o ministro... Mário Andreasa, obrigado, que era o ministro dos Transportes, foi o cara que abriu a Transamazônica. O Mário Andreasa era o ministro responsável por gerir a Transamazônica, obras, infraestrutura e depois transporte. Oi? Ponte Rio-Niterói, exatamente. O filho do Mário Andreasa se junta com esses gaúchos para minerar ouro na Amazônia. E aí a gente se deparou com várias situações engraçadas. O pai tinha, sob sua atribuição, a concessão de alvará de pesquisa e de exploração de minério. Então o pai dava autorização de pesquisa e minério no meio de uma terra indígena, no Pará, nos anos 80, para a empresa do filho. E os gaúchos da Josapá lá no meio, porque o empreendimento era conjunto, né? Outro sócio, banco. Um banco, Banco BDI, Banco Denasa de Investimento, que era um banco que não existe mais, foi comprado pelo Itaú. Ou seja, a gente segue hoje em dia falando de escalas de acumulação gigantescas, mas isso não começa agora. Temos aí à nossa frente um episódio. Então são os gaúchos que fazem parceria com o filho do ministro, aparecem alguns generais também como sócios da empresa em alguns momentos, a gente documentou isso. Ou seja, empreendimentos onde você conseguia juntar alas do empresariado, alas do militarismo, alas do capital internacional, e você usava a máquina pública para fazer com que a empresa do seu filho minerasse ouro. Ah, tem gente na terra? Mata, mano. Tira essa galera daí. A terra tem que ser nossa. O Eliseu Batista, que quando o ministro das Minas, mapeou tudo a partir do Ministério. Pai do Aiko Batista, né? É o Elon Musk brasileiro. É o X. Então, ele sabia exatamente onde investir. Exatamente. Então, perceba que essa cumplicidade tem várias nuances. Obrigado por ter trazido essa informação, porque ela é exemplar, né? Tu tem uma cumplicidade que está ali no ato repressivo, propriamente. Então, tem empresário que vinha no DOI-CODE para assistir a tortura de alguém que interessava torturar, que talvez fosse uma liderança que atuava dentro da sua fábrica, né? Mas tinham cumplicidades que extrapolavam o momento repressivo propriamente dito. A cumplicidade estava no fato de, você é militar, eu sou empresário, ali tem ouro pra caramba, vamos fazer negócio lá? Você fica com uma parte, eu fico também. Ah, mas você é ministro, dá pro teu filho, a gente deixa a empresa dele minerar ali à vontade, vai ser seu laranja, depois que você sair, você está com uma boladinha no bolso. Então é disso que a gente está falando, é de cumplicidades também desse tipo que a gente está comentando, né? A turma da Argentina, Vitória Basualdo e os outros pesquisadores, eles inclusive recomendam que a gente pense em cumplicidade em suas diferentes acepções, né? Tu tem uma cumplicidade que é no ato repressivo, mas você tem um apoio material. Então a gente, por exemplo, na investigação da Josapá, conseguiu localizar a empresa dando apoio logístico para a polícia, porque era a Amazônia, né? Era o Pará, na década de 80, era um outro cenário. Helicóptero das Forças Armadas a empresa usava e passava de helicóptero metralhando a comunidade. Então, isso é um apoio repressivo, mas é um apoio logístico. Talvez não tivesse nenhum militar propriamente atirando de cima do helicóptero, mas um helicóptero militar foi emprestado, né? Vou tentar trazer debatedores que façam e que tragam esses casos a partir de outros relatos. O Adriano Diogo, por exemplo, testemunhou no caso da Folha de São Paulo. Porque ele falou, no dia que eu fui preso, eu vi um carro da Folha de São Paulo chegando e a galera saiu de lá de dentro. Então a Folha de São Paulo estava emprestando carros da Folha que passavam desapercebidos, né? Mas cheio de policial. Ou então prendiam pessoas e levavam pessoas presas dentro de carros da Folha de São Paulo, do jornal Folha de São Paulo, né? Então é interessante, esse é um cuidado que eu também queria reforçar, né? Que a gente possa pensar a cumplicidade de maneiras muito generosas, né? Porque de fato são assim as relações, né? O que significa um militar se responsabilizar por pegar um relógio desviado do acervo presidencial? Tem uma cumplicidade. Ninguém foi espancado, mas teve uma cumplicidade, né? Em algumas situações podem ser, inclusive, pensadas como um negócio conjunto. Militares apoiaram empresários e vice-versa, não apenas porque queriam reprimir os trabalhadores, mas também porque queriam se apropriar de patrimônio, de riqueza. Imagina pensar uma área, esse território no Pará, onde a Josapar foi minerar e jagunçar, era um território que tem um tamanho de 3 vezes a cidade de São Paulo, no oeste do Pará, ali na divisa com o Maranhão, né? Pensa o que significa um território desse tamanho com muito ouro. Você fica bilionário. Você e seus parceiros, né? Você e seus cúmplices. Então,
eu acho interessante essa dimensão porque, primeiro, coloca para a gente a necessidade da gente investigar mais a fundo, de maneira mais sistemática, o que foram essas relações entre setores da sociedade civil. Aqui eu estou falando do empresariado, mas vamos pensar empresariado de uma maneira mais ampla. Porque no Brasil você tinha grupos históricos aqui seculares, latifundiários, pessoas que não eram propriamente empresárias, mas ganhavam dinheiro explorando o território, mão de obra, né, produzindo commodity, e que não tinham tanto interesse em se modernizar num primeiro momento, mas que se modernizaram. Né? Foi o pacto possível, no caso, vamos transformar isso aí, ficar sendo latifundiário para sempre pega mal, né? Vamos modernizar as coisas. Né? Mas também se moderniza de uma certa maneira, não se moderniza plenamente. Vamos poder falar sobre isso. Então, é interessante pensar... Está meio enrolado aqui. É interessante pensar que não apenas cabe investigar de maneira sistemática essas relações, definir quais foram as cumplicidades que a ditadura estabeleceu com setores específicos do empresariado, urbano, rural, a galera da siderurgia, a galera das montadoras. Os casos que têm sido produzidos ajudam a gente a entender muito dessas relações, muito das cumplicidades, das formas de ação e articulação política do próprio empresariado, que é outro campo que não se produz muito, até em termos acadêmicos. Né? Tem muita coisa escrita, mas se você compara, por exemplo, estudos focados em grupos subalternos, os trabalhadores, os quilombolas, os índios, a luta das mulheres, pipoca de estudo. Quem se aventura a estudar empresariado vai ter que se ver com uma série de limitações, inclusive documentais. Onde você vai pesquisar coisas ilegais que os empresários faziam? Fazem, né? Seguem fazendo. Mas como que você pesquisa isso? Como que você produz evidência de fato para não ficar também especulando, né? Porque, afinal de contas, fazer ciência não pode ser achismo. Você tem que ter rigor, você tem que ter método, você tem que falar a partir de casos. Como é que eu vou deduzir qual foi a relação do empresariado rural do interior de São Paulo na ditadura se eu não consigo me munir de casos concretos? Né? Então, esse é um desafio. Nenhuma empresa vai deixar você, vem pesquisar seus crimes contra a ditadura. Posso entrar no seu acervo? Você não vai conseguir fazer isso. Mas tem algumas formas, né? Que a gente também pode discutir aqui. Eu até discutia com o Gabriel, que está aqui, que também pesquisa autoritarismo, polícia militar, que uma fonte muito interessante, recente, que tem sido explorada para esses e para outros casos, primeiro, são as fontes das comunidades de informação, de todo o aparelho e estrutura de monitoramento, de perseguição, de investigação da ditadura. E os caras faziam isso muito bem e deixaram muito documento. Né? Não são todos, muitos documentos seguem sendo não publicizados, talvez tenham sido destruídos. Mas o que existe, como acervo do SNI, dos DOPS, dos DOPS em cada estado, né? Nos permitem remontar algumas redes de relação. Isso é interessante. Porque é isso, você consegue descobrir que o Boyle se envia para o DOI-CODE para assistir tortura, porque no documento da portaria ele deixou a assinatura dele, com a hora que ele entrou e com a hora que ele saiu. Então, a galera... Tem que ter alguém que leia aquela folha de presença, que é gigantesca, é um livro dessa grossura, e vá vendo o nome de cada um, vai ter uns garranchos que você... Alguém tem que parar para olhar aquilo. Mas descobrir que um empresário influente, Boyle era o dono da Ultragás na época, de um conglomerado gigantesco que não se esgotava... E ajudou a criar a Pianola, que era sujeito de tortura. Exatamente. O cara era meio sádico, inclusive. Né? Ele gostava de assistir, assim, porque ele tinha um prazer em ver gente sendo espancada. Então, só para vocês verem o compromisso ideológico desse cara com a direita, com o golpe. Né? Então, chega a beirar o sadismo. Né? Eu não acho que seja sadismo, não. Acho que é luta de classe aberta mesmo. Né? Algumas pessoas são quadros, para um lado ou para o outro. Mas esse cara, ao entrar no DOI-CODE, deixou a assinatura dele. E isso só pode ser descoberto e só pode ser objeto de denúncia, objeto de análise para a compreensão das relações entre Estado e empresariado, ditadura e empresariado, porque acharam essa evidência. Caso da Volks, Michele pode falar também, se quiser. O conjunto documental que foi possível recuperar a partir das denúncias que a Volks fazia para o aparelho de repressão. Olha aqui, eu vou te mandar a relação de trabalhadores que têm militância sindical. Fulano, ciclano, tarará, tarará. Os militares guardaram esse documento, analisavam, repassavam, replicavam isso internamente. Então, é por meio desses documentos que conseguimos acessar, que a gente consegue deduzir alguma coisa, que a gente consegue entender, analisar e descrever como funcionavam os mecanismos de repressão, mas também de cumplicidade entre classes e militares no contexto do golpe.
Outro arquivo interessantíssimo, extremamente subestimado, porque difícil de acesso. Inquérito policial militar. E eu não estou falando dos inquéritos policiais do tribunal militar que julgava civil, né? Estou falando da delegacia do município tal que foi chamada para reprimir trabalhadores que estavam fazendo greve, e a polícia vai lá, dá borrachada, aquilo pega mal, é denunciado, e os caras têm que fazer ali um boletim de ocorrência, chamam o empresário para depor, chamam o trabalhador para depor, e no inquérito, às vezes, você tem confissões interessantíssimas, dos caras dizendo, não, paguei mesmo. A gente achou um caso, esse é inclusive um caso que está sendo objeto de investigação agora. Os usineiros do interior de São Paulo, que tem uma relação histórica, né, os caras são terratenentes, desde lá de trás, são coronéis, muitos deles, são famílias de 400 anos, 500 anos no Brasil. Então, são pessoas que eram os coronéis, né, do interior de São Paulo. A gente conseguiu achar inquéritos policiais militares de usineiro. A investigação era o seguinte: os usineiros pagaram em dinheiro de hoje R$100 mil para a polícia reprimir trabalhador, nos boias frias, na época da greve, década de 80 e tal. Isso saiu na mídia, vazou de alguma forma, um parlamentar denunciou, era deputado estadual, isso ganhou alguma repercussão, secretário de segurança era o Michel Temer, falou assim, galera, vamos investigar isso aí, né? Vamos, abre um inquérito, chama todo mundo para depor. Aí o usineiro fala, paguei mesmo, tá aqui o cheque, ó. Tem fotocópia do cheque. Foram R$100 e poucos mil na conta de fulano de tal, e quem fez foi meu funcionário da usina tal. E aí parece que os usineiros fizeram uma caixinha entre eles para recolher esse valor e pagaram. Para quê? Para reprimir trabalhador. Usando quem? A polícia. A gente só consegue remontar essas e outras histórias a partir de documentos que muitas vezes você tem que catar na unha. Mas é possível. Mas é uma dificuldade metodológica. Eu não vou chegar lá nos Balbo, que são os donos da Native, esses açúcar orgânico que a gente vê por aí, né? O Native é uma empresa da família Balbo. A família Balbo é uma das usinas que financiou, por exemplo, esse caso específico da repressão policial sobre boia fria. Não vou chegar lá e falar, seu Balbo, queria que você falasse sobre a sua participação naquele pagamento da polícia para reprimir trabalhadores em 85. Você não vai ter condições de avançar em qualquer investigação tendo isso como método de pesquisa, entende? Entendendo que eu estou falando aqui para alguns pesquisadores, algumas pesquisadoras, intelectuais, né? Então, até metodologicamente, a gente tem que refinar o mecanismo de produção de evidências, de investigação e de análise, né? Mas só para dizer que tem algumas... Nada supera os relatos e os testemunhos orais de homens e mulheres que tiveram envolvimento, que foram atingidos muitas vezes, ou filhos de atingidos, né? Que também tem que ser encarado como um documento da perspectiva da história, é uma evidência incontestável. Ninguém faz uma pesquisa histórica sem relato, sem entrevista, né? Temos que entrevistar esses sindicalistas que foram perseguidos, né? Então, só para mostrar para vocês que tem uma dificuldade, inclusive metodológica, de avançar nessa discussão. É um terreno muito árido para fazer pesquisa, né? Você não tem interlocução, muitas vezes você não tem apoio financeiro na forma de bolsa, muitas vezes você não tem interlocutor no Brasil que faça esse debate, mas você conhece a galera da Comissão da Verdade, né? Ou seja, como é que a gente também começa a dar vazão, inclusive dentro da universidade, para essa temática, para essa pesquisa, para o desenvolvimento de informações sobre isso, e para os potenciais que se desdobram dessas investigações. Porque imagina, pensem esse caso especificamente dos usineiros, o que ele pode se desdobrar em termos de conhecimento antropológico sobre cultura, sobre patrimonialismo, sobre mandonismo no interior rural, né? 85 era o Montoro, governador, governo democrático, uhul, mas tendo que compor com uma galera que era reaça e que segue sendo força política até hoje. Os caras têm usina até hoje. O cara que foi chamado para conversar com Elon Musk, quando ele veio no Brasil, durante o governo Bolsonaro, era um Ometo, Rubens Ometo, dono da Cosan. Ometo era outro usineiro que estava participando desse rateio aí e que foi para a Amazônia grilar terra durante a ditadura. Ou seja, percebe como tem um conjunto de relações muito complexo que precisa ser melhor conhecido, debatido, investigado, analisado, até para entender como setores do empresariado se relacionaram com a ditadura, como é que a ditadura interagiu com essa galera, como é que eles se portavam enquanto grupo, porque... E aí eu estou falando mais da minha área de pesquisa porque eu pesquiso mais rural, movimento camponês, sindicato de trabalhador rural, é um pouco a minha praia, né? Foi como eu cheguei nessa discussão, lá na Comissão da Verdade. Até para você discutir
empresariado, cultura política, ditadura no campo, você precisa se munir dessas informações, você precisa refletir sobre o cenário concreto, né? E essa é um ponto de atenção que pesquisadores têm alertado, né? Olha, não dá para generalizar, é muito confortável falar, os empresários apoiaram a ditadura. E aí eu lembrei do ponto que eu queria colocar. O empresariado de São Paulo foi contra várias políticas do governo militar, falaram até em pegar em arma, quando a galera disse que ia taxar o café para poder industrializar, para poder avançar com um milagre econômico. Fala assim, mas vocês vão taxar a nossa produção para desenvolver a indústria, e aí vocês vão criar um polo de atração de mão de obra que vai esvaziar aqui os boia fria? Não, temos que pensar. Não, está errado isso aí, os caras denunciaram. Ou seja, é muito pobre se a gente pensa em alinhamentos automáticos, quando eles não são na realidade. Às vezes o alinhamento é pragmático. Às vezes o alinhamento é vou apoiar Hitler porque ele vai acabar com a legislação sindical e eu vou poder torcer esse trabalhador, fazer ele trabalhar 15 horas, recebendo um salário de titica, e vou ter muito lucro. Então aí a gente está falando de um alinhamento que é pragmático. Eu tenho um interesse ali que é pontual. Acho o Hitler um doidão, mas ali a gente tem afinidade. Mas eu posso estar falando também de cumplicidades que acontecem por causa de um negócio. O Mário Andreasa coloca o filho dele com os gaúchos, né, porque tinha ali tinha uma questão pragmática, obviamente, ganhar dinheiro, mas ali era um negócio. Eu não estou destruindo o direito de ninguém. Vou matar uns camponeses, vou matar uns índios, mas ali se trata de enriquecer. Então, acho que qualificar essas motivações para a cumplicidade é uma tarefa interessante. Né? Por que aconteceu o apoio específico desse setor com a ditadura? De que forma aconteceu? Quais foram os seus impactos? Porque os impactos foram muito variados. Né? A ditadura para o campo não significou só modernização do latifúndio. Significou modernização do latifúndio, ida para a Amazônia, integração... Cadê? Não, estou voltando. Integração dos pequenos agricultores do sul do Brasil com as grandes cadeias produtoras de carne, porque as cidades estavam se urbanizando, né, ganhando densidade demográfica, a gente precisa alimentar essa galera. Mas a ditadura para o campo significou também grandes obras de infraestrutura, nasce o movimento dos atingidos por barragem. Você tem uma reconfiguração completa do rural que não passa por uma dinâmica apenas, passa por várias. Na cidade, a mesma coisa. Você tem uma destruição das leis sindicais, novas políticas salariais, vigilância, impedimento de atuação sindical, em diferentes setores. Setor automobilístico, nas empresas públicas, como a Petrobras, que tinha também seus aparelhos internos de repressão. Ou seja, as políticas de desenvolvimento e modernização da agricultura se desdobraram em muitos processos diversos e extremamente complexos. Sobretudo no Brasil, pensa. Se fosse o Uruguai ali, que é pequenininho, já era complexo pra caramba. Do Brasil, mano, a gente está falando de uma coisa gigantesca. É a construção de Itaipu, Ponte Rio-Niterói, Transamazônica, grilagem na Amazônia, tecnificação dos canaviais de São Paulo. Todas essas relações estão mudando. Né? E certamente o padrão de relação entre empresariado e ditadura nesses diferentes setores, nessa diferente dinâmica, também foi muito específico. Então, generalizar é bom no discurso político. No discurso analítico, a gente tem que ter um grau de profundidade, colocar uma lupa e qualificar exatamente o que a gente está falando. Né? Deixa eu ver que horas são. Certo. Deixa eu ver o que eu retiro daqui. Não, isso aqui eu vou pular, eu volto depois. Então, comício na Central do Brasil, quando a galera reafirma os compromissos do João Goulart com reformas de base, o golpe se materializa. Mas foi assim também no Uruguai, foi assim na Argentina, foi assim em uma série de países, né? Só mostrando que não é coincidência, tem uma articulação regional capitaneada pelos Estados Unidos, para depois esses governos populares / populistas, né? Tem um debate aí também, mas o que nos interessa do ponto de vista prático e objetivo é pensar que essas experiências populares populistas foram alijadas à força, né, para que se mantivesse um cenário mais ou menos interessante para a acumulação que se pretendia. Né? Só reforçando, né, a América Latina entre 50 e 70 apresenta alguns pontos em comum. Crescimento e sucessão de regimes progressistas e populares, seguidos de uma sucessão também de golpes. Né? Era o contexto da Guerra Fria e de disputa de hegemonia com a União Soviética, Estados Unidos e União Soviética. Portanto, a ameaça comunista, com muita forçação de barra, vira um perigo real.
na cabeça do empresariado brasileiro. Isso é utilizado como argumento. Isso é utilizado como argumento até hoje. Até hoje. Você pega os documentos lá da SRB, dos parlamentares da bancada ruralista, os caras falam em comunismo, os caras falam em subversão, em destruir a afinidade empresário-trabalhador no campo. Isso é discurso de legislatura atual, né? E aí, isso aqui eu acho que eu tirei da Vitória Basualdo. Ela fala o seguinte: apesar da importância do papel da América Latina na Guerra Fria, né, da ditadura, né, latino-americana, e que o motivo era principalmente a criação de um ambiente favorável a negócios. Né? Aqui era 82, desculpa, 1980. Esse 2 aí foi um erro. Apesar de toda essa participação dos empresários na deposição dos governos populares na América Latina inteira, aqui participou mais, aqui participou menos, a gente não tem tratados específicos sobre isso, a gente não tem um conhecimento específico sobre como agir. A gente sabe como agiram empresários específicos, militares específicos, como é que foi a deposição de João Goulart. Agora, essa minúcia quase cotidiana de quais relações foram fortalecidas, transformadas, aprofundadas ou rompidas durante a ditadura, carece, eu acho, que de investimento. Né? Isso é uma observação que é isso. A Argentina faz essa autocrítica. Olha que os caras estão há 30 anos na nossa frente. Mas eles falam: a gente está só engatinhando, a gente está só começando. E lá eles mapearam Bunge, Ford. Olha, Ford também. Né? A Volkswagen também. O que acontece que a Volkswagen está agindo aqui dessa maneira, na Argentina dessa maneira, a Ford dessa maneira, em outro país? Ou seja, a gente consegue pensar, por meio dessas análises, pesquisas e discussões, inclusive em articulações regionais. Tinham pessoas que tomavam decisão a nível de América Latina para a atuação dessas empresas. O compromisso dessas pessoas com a ditadura era maior, era menor? Não sabemos, temos que investigar. Alguns exemplos, eu prometo que eu vou colocando mais empresas aqui até o nosso último encontro. Porque, por exemplo, a professora Vitória Basualdo produziu um livro onde ela sumariza todas as pesquisas de empresas em cumplicidade com a ditadura na Argentina. E ela fez um mapa muito legal onde ela coloca o logo das empresas e a região onde elas atuaram, reprimindo trabalhadores, sendo cúmplices dos governos militares. Né? Então é um mapa incrível. Eu falei: vou até fazer, mas no meio da correria, trabalho, não consegui. Coloquei o nome de algumas. Então você tem ali a Alemanha, Volkswagen veio para a América Latina. Então a gente não está falando de um imperialismo propriamente estadunidense, mas essas empresas alemãs também estavam ali, disputando o mercado. Né? Década de 70, 80. Bosch, Allianz, BMW, França, Itália, Fiat, que foi objeto de pesquisa agora no edital do CAAF. Canadá eu trouxe como exemplo porque a gente está fazendo uma pesquisa. Eu estou estudando o Isometo, donos da Cosan, aqui de São Paulo, e um colega que também é da Comissão Camponesa da Verdade, Fabrício, ele é professor no Canadá e está pesquisando a Brascan. Brascan é uma empresa que já foi dona de um monte de empreendimento mundo afora. No Brasil foi dona da Light durante a década de 40, 50, se não me engano. Depois a Light foi privatizada, virou uma empresa pública no Rio de Janeiro, né? Mas também atuou em Ribeirão, tem casos da Light atuando em Ribeirão Preto, em vários lugares do Brasil. Então a Brascan tinha Light, mas também se lançou em vários empreendimentos imobiliários. Um deles ali na região de Trindade, Petrópolis, que é o condomínio Laranjeiras, que é um condomínio gigantesco, onde só moram milionários. Então os caras da Odebrecht têm casa lá, é um condomínio. E é uma terra grilada durante a ditadura, que contou com mais ou menos apoios, e a gente está investigando exatamente em que pé aconteceu toda essa expropriação. Né? Que é uma outra dimensão que eu queria ressaltar. A ditadura ela teve esse objetivo mais macro, né? Vamos manter um clima favorável ao desenvolvimento de negócios. Mas depois você teve os empreendimentos específicos. Então, na cidade, persegue, prende trabalhador, não deixa ter movimento sindical, explora a mão de obra, extrai o maior número de mais-valia possível desse indivíduo. Né? Mas no campo, a repressão e o apoio empresarial militar não significou só isso. Significou isso também. Mas muitas vezes significou conluios e parcerias para se apropriar de terrenos que valem. Imagina, os caras duplicaram a Rio Santos, o Andreasa também, né? Foi o Andreasa que duplicou. Imagina o que é ser dono de um pedação de terra na beira da Rio Santos que vai ser duplicada. Está falando do maior eixo
industrial do Brasil, né, onde se transportam bilhões de mercadorias, de serviços. Imagina o que é ser dono de um entreposto no meio dessa rota, né? É muito dinheiro. Então, agradeço a provocação do colega ali que trouxe essa dimensão. A cumplicidade ela não era só para reprimir, ela era para ganhar dinheiro, para fazer negócio, para favorecer empreendimentos, enfim, para levar adiante projetos políticos que implicavam, sei lá, logística do país, infraestrutura do país, né? Deixa eu ver o que eu aproveito. Eu coloquei algumas coisas ali ao longo do estudo, né? Dreyfus é uma referência importante. René Dreyfus, um cientista político que produziu um livro que tratou especificamente, aí sim a gente está falando de um tratado, um dos primeiros esforços sistemáticos de estudar e analisar os grupos civis, empresariais e não empresariais, que participaram e que deram sustentação e que disputaram a sociedade, o Estado, no contexto do golpe, né? Então, esse livro de 87 ao 1964 é uma referência importante que eu acho que vale ser mencionada aqui. Acho que é evento. Algumas características também comuns, dando uma mirada nas experiências ditatoriais da América Latina, e agora eu estou pensando no nosso contexto, tá? Primeiro, um caráter antitrabalhador e antissindical. Então, assim, eu achei muito engraçado em 2017 o parlamentar que era o presidente do Congresso era o cara lá do Rio de Janeiro. Eu estou me metendo a ser historiador, mas eu sou muito ruim de nome. Eduardo Cunha. Perfeito. É que é muita gente para decorar nome, né? Você começa a estudar empresário, você tem muito nome para decorar. O Eduardo Cunha, quando botou em votação o projeto de lei que mudava a legislação trabalhista, a reforma trabalhista de 2017, ela teve o mesmo número da lei antigreve da ditadura militar, que eu acho que era 1604, né? Tinha o mesmo número, não era um acaso, não era uma coincidência, era uma provocação. O projeto de lei da reforma trabalhista tinha o mesmo número da lei antigreve implementada pela ditadura empresarial, civil, militar brasileira, né? Mas isso não era uma característica brasileira apenas, isso é uma característica de todas as ditaduras. Não se tratava, portanto, de criar um contexto para a expansão de negócios, produção de mais-valia, concentração de capitais. Então a primeira coisa que você tem que fazer é combater essa galera que enche o saco, reclamando direito. E pensem, né? Para vocês terem ideia, a CLT é de 43, não é isso? A primeira legislação trabalhista rural do Brasil, o Estatuto do Trabalhador Rural, um código complexo, amplo, que dava direitos a trabalhadores do campo, é de 63, um ano antes do golpe. Ou seja, se tratava disso também, não deixar a galera ter direito. E se tiver direito, tira. Então os rurais ainda não tinham, né? Então beleza, só não implementar. Essa galera das cidades que está aí querendo direito, querendo fazer... querendo construir partido, querendo eleger parlamentar, querendo reivindicar salário, caça, persegue. Então, o conjunto de legislações antissindicais e antitrabalhistas, ela foi uma constante na América Latina, né? Associações aconteceram onde houve aumento da participação de setores populares. Isso é para falar um pouco dos regimes populistas. A ideia de que não necessariamente havia afinidade ideológica, mas sempre oportunismo de agenda. Então é isso. Na Vitória Basualdo, os pesquisadores da Argentina mostram como vários setores do empresariado zombavam de Hitler, mas quando tiveram que se aliar para apoiar o regime e ganhar seus benefícios, eles souberam se aliar. Então a afinidade não era necessariamente ideológica. Isso é interessante, eu vou reforçar esse ponto porque isso abre a possibilidade da gente pensar em afinidades por motivações muito variadas. Então a gente passa por situações onde os sujeitos se tornam cúmplices no campo, empresários e gestores, porque eles foram amigos de infância e estudaram no mesmo colégio quando pequenos. E aí o cara agora sabe que ele é um general que deu um golpe, vou lá bater na porta do meu amigo, vou pedir favores. Então, às vezes, o cara nem apoiou, mas conta com um grande amigo num posto de tomada de decisão. Nesse processo do isometo e dos usineiros no interior de São Paulo, tem uma situação muito interessante. Primeiro que eles contratam para ser seus assessores os ex-prefeitos da cidade. Então, isso é um capital político que vem desde do ruralismo de antigamente, os coronéis, né? Ou seja, a gente está falando de práticas de cooptação do que tem de representação pública. O prefeito da cidade é o seu assessor.
essa é uma constante no interior, né? Mas o contato que liga os usineiros com a polícia é esse assessor. E esse assessor, o irmão dele, serviu nas forças policiais e conhecia, portanto, o coronel que cuidava dos batalhões do interior. Então, o irmão dele que fala, aí, Gabriel, lembra aquele seu amigo que serviu com você? Tarara, tarara, eu preciso que você faça uma conversa com os meus superiores. Quem são seus superiores? Os usineiros. Vamos lá, faz a conversa. Então, se a gente se propõe a olhar, de fato, essas relações, a gente vai encontrar motivações que não eram necessariamente de uma afinidade incontestável e ideológica. Muitas vezes era oportunismo de agenda, era oportunismo político, era troca de favor. Isso é muito interessante para pensar a cultura política brasileira. Então, até do ponto de vista acadêmico, da discussão, né? E aí, Vitória Basualdo fala de novo, né, que a maioria dos empresários e dos homens de negócios, eles queriam uma alternativa autoritária que pudesse colocar o trabalho, o componente trabalho, de volta no cabresto. Ela usa essa expressão, né? A short leash, ou seja, na rédea curta, no cabresto, né? Ou seja, essa galera que está ganhando muito direito, se trata também de acabar com isso. Para a gente poder produzir carro, vender e ter muito lucro no Brasil, a gente não pode ter um movimento sindical, a gente não pode ter organização sindical dentro de fábrica. A gente tem que reprimir essa galera, tem que prender, tem que torturar, tem que matar, investigar a vida de todo mundo, descobrir a organização, prender, perseguir todos os outros e pronto, agora a gente pode lucrar à vontade, né? Já falamos, outra característica comum da América Latina, envolvimento dos Estados Unidos na desestabilização, papel do mercado financeiro, do capital financeiro desse processo, né? Peter Evans, também é um pesquisador que eu acho que é interessante e que estuda o Brasil especificamente, também é dono de um tomo desse tamanho, que vai falar especificamente do desenvolvimentismo militar e das alianças empresariais em torno desse processo. E ele vai falar que uma característica do processo brasileiro é essa, fazendo eco, né, com essa convergência latino-americana. O desenvolvimentismo brasileiro passa por uma repressão ao trabalhador e por uma profunda reformulação das leis sindicais e de vigilância e regulação do trabalho, porque se tratava de extrair mais-valia, né? Eu acrescentaria, né, fazendo toda aí a vênia ao Peter Evans, que a ditadura também não significou só isso, não significou mais extração de mais-valia, mas a apropriação de recurso, de bem nacional, grilagem de terra pública, ou seja, vamos disputar o butim, né? Em alguns setores o butim é acabar com a lei sindical, tira essa legislação que protege, em outros setores e grupos econômicos o butim é território. Eu lembro que durante a Sérvia Rubens Paiva, o Adriano Diogo falou uma informação muito, muito interessante. Quando o João Goulart é deposto, quando anunciam que ele abandonou a presidência sem ter abandonado, quem grita, quem preside essa sessão que dá como deposto o João Goulart, era um parlamentar, um deputado federal aqui de São Paulo. Como é que é o nome dele de novo? Eu vou esquecer, mas... Aldo de Moura Andrade. Aldo de Moura Andrade foi senador, né? Verdade. Aldo de Moura Andrade, como pagamento pelos seus apoios, ganhou enormes poderes numa região que chama Andradina. Olha lá. Aldo de Moura Andrade, Andradina. A gente tem vários exemplos como esse ao longo do Brasil, de se apropriar de terras, né? Eram terras devolutas do estado de São Paulo. Então, eram terras que muito facilmente podiam ser remanejadas, apropriadas individualmente, né, retiradas do patrimônio público, um assalto ao estoque de terra pública estadual, portanto, né? Então, a ditadura também significou isso, né? Então, acrescentaria essa característica, né, que eu acho que está ganhando evidência também em função das pesquisas recentes, sobretudo das pesquisas focadas no meio rural, né? A gente teve uma narrativa, sobretudo na esquerda, que privilegiou muito no discurso político, mas também na agenda acadêmica, o estudo do movimento operário, do movimento urbano, mais ou menos, né? Mas dos grupos de guerrilha, da resistência armada. E durante muito tempo a repressão foi entendida quase como sinônimo a esses episódios, a essas experiências, né? E acho que esse é um ganho também da discussão da Comissão da Verdade, da Comissão Nacional da Verdade, da Comissão Camponesa, que é alargar um pouco esse horizonte, mostrar que a ditadura significou muita coisa para grupos sociais diferentes. Lembrei aqui, por exemplo, do Renan Quinalha. Renan Quinalha é um professor da Unifesp, também era assessor da Rubens Paiva, junto comigo. E o Renan Quinalha tem um livro muito interessante que ele mostra como é que os homossexuais eram tratados pelos aparelhos de repressão.
baita estudo, super elegante, assim, bem feito, rigoroso, com documento do DOPS. Ou seja, as pessoas que eram gays, lésbicas, homossexuais e que caíam na mão dos aparelhos de repressão, como eles eram tratados e o que isso fala do imaginário político, né, do comportamento político, da cultura brasileira, da cultura de grupos empresariais militares brasileiros, né? Então, também acho muito interessante esse alargamento do campo, que não é que deixa de ser focado na repressão nas cidades ou na repressão nos grupos que se lançaram na guerrilha, porque a repressão também aconteceu aí, né? E remontar essas histórias também é muito importante para entender o que significou. Mas a ditadura não foi só isso, a ditadura foi a ida para a Amazônia, a ditadura foi a perseguição de minorias. Tem um companheiro do Rio de Janeiro, Lucas Pedretti, ele foi laureado pelo Arquivo Nacional porque ele fez uma pesquisa sobre como a ditadura perseguiu os movimentos negros que se articulavam no Brasil na década de 70, 80, né? Essas pessoas foram vigiadas, perseguidas, algumas foram expulsas do Brasil, obrigadas a sair para não morrer, e outras foram mortas, né? Então, acho interessante esse alargamento do campo de debate, né? Para a gente não ficar com uma ênfase, não que o Peter Evans esteja errado, não porque a professora Basualda esteja errada. A ditadura significou um avanço sobre a legislação sindical, trabalhista, mas ela significou outras coisas também, que precisam ser descritas e incorporadas na denúncia, no relato público ou na discussão propriamente acadêmica sobre isso, né? Essas duas fotos elas são interessantes por motivos diferentes, né? No livro da Vitória Basualdo, com pesquisadores alemães, ele chama Big Business and Dictatorship. E aí tem um sobretítulo lá que também é grande. Mas eles vão, nesse livro, analisar como em diferentes países, em diferentes contextos, as grandes empresas e o empresariado se articula com a ditadura local nacional. E aí, num determinado momento do texto, ela fala que os trabalhadores, no campo de batalha, na Segunda Guerra Mundial, os militares estadunidenses, se surpreenderam ao verem os alemães chegando no mesmo caminhãozinho do exército americano, que era um Fordinho, que tinha sido produzido. Por quê? Porque para o Ford, para a acumulação capitalista monopolista, nação não interessa, nação é abstração. O Ford abastecia o exército estadunidense com seu caminhãozinho, mas vendia a mesma mercadoria para o exército do Hitler. E aí, nessa foto aqui, é uma galera numa das plantas da Ford, nos Estados Unidos, vocês podem ver aqui. Why do Ford get a Nazi medal? Por que o Ford ganhou uma medalha nazista? Ele ganhou uma medalha, uma condecoração do Hitler. Ele foi lá, eu até achei a foto, mas estava ruim, não trouxe. Preferi trazer essa aí. Pessoas nos Estados Unidos, provavelmente trabalhadores, provavelmente com algum vínculo sindical, em frente a uma fábrica da Ford, denunciando que naquele momento Ford estava na Alemanha ganhando uma... Não estava na Alemanha, ele estava nos Estados Unidos e ganhou uma medalha do cônsul alemão em plena Segunda Guerra Mundial, porque o Hitler admirava o Henry Ford como homem de negócios, como gestor. Parece que o Henry Ford era um antissemita convicto, então tinha esse elemento também, né? Mas, para além disso, o Hitler, nos seus discursos, ele fala que o Ford era um dos únicos homens que tinha visão de negócio e visão política na avaliação dele. Então, ele queria manter perto, deu uma condecoração. Mas isso é muito interessante para a gente pensar que, muitas vezes, as fronteiras nacionais são obstáculos para uma correta compreensão do fenômeno que a gente quer estudar. E o exemplo do Ford é, talvez, um dos mais adequados. Ford, um estadunidense, vendeu para os dois exércitos. Para ele era um negócio, para ele se tratava de acumular. Então, a gente não vê cara, né? No mercado, a gente lida com pessoas sem identidade, compra e vende, segundo a demanda, segundo a oferta, né? E eu acho que esse exemplo ele é interessante porque nos obriga a discutir como é que a Volks agiu no Brasil, como é que a Volks agiu na Argentina, como é que a Ford e a Fiat agiram na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, no Brasil. Quando a gente insere o componente global comparado, a gente se depara muitas vezes com descobertas muito interessantes. E aí, nesse sentido, a galera que debate empresariado urbano está mais avançada na pesquisa. Porque eles, como é que é o nome do grupo que os empresários se articulavam para planejar? Tem uma sigla. Não. GPMI, exatamente, que era o quê? Grupo Permanente de Mobilização Industrial. Juntava Fiesp, mas juntava empresário de siderúrgica. A Fiesp capitaneava reuniões para juntar um empresariado para deliberar sobre formas de apoio e cumplicidade ao regime, demandas que queriam encaminhar para os órgãos de repressão e vice-versa, né? E os caras conseguiam, numa reunião, discutir
regionalmente, a atuação do sindicato. O sindicato está enchendo o saco, aqui está também, e lá também, quem são as pessoas? Vamos entregar para o SNI uma lista e uma relação de nomes de pessoas para serem vigiadas. Ou seja, temos um avanço interessante. Os empresários se articulavam por si só e levavam suas demandas para o Estado, quando não eles mesmos ocupavam esses postos de Estado e legislavam em seu favor, né? Então, talvez uma análise global comparada nos permita também perceber novidades como essa, né? Descobrir que a Fiesp articulava um grupo, mas e a Firjan lá no Rio de Janeiro? Provavelmente fazia também. E os rurais, como é que faziam? Tinham lá o sindicato, a Copersucar, né? Cooperativa Central do Açúcar. Eu lembro que a Copersucar ela financiava o Fittipaldi, que agora está guardando as joias do Bolsonaro nas fazendas. Vocês viram isso? Então, assim, não é por acaso que essa galera se repete na história. É porque eu acho que a gente tem uma impunidade que não foi dada. A galera fez muita merda lá atrás, ficou impune e segue fazendo merda hoje, né? Então, é um enfrentamento, é um embate, né? Mas vim trazer isso para vocês desde uma perspectiva propriamente científica, né? Para a gente avançar na discussão. E aí um conjunto de perguntinhas que eu acho que resumem um pouco o que a gente estava debatendo. Deixa eu ver que horas são. Eu vou ter que encerrar às 5 hoje, tá, gente? É a missa de 7º dia de falecimento do meu sogro. Ele morreu semana passada. Aí a missa vai ser hoje. Então eu vou precisar me retirar e já peço desculpas aí para vocês. Então, algumas perguntas que eu acho que resumem um pouco do que a gente tentou debater aqui hoje, do que eu tentei trazer, né, para a gente ir fazendo algumas sínteses e algumas amarrações, né? As perguntas que você consegue identificar quando você faz esse sobrevoo comparado, o que a Argentina está discutindo, quais são as contribuições que advêm desses casos, o que o Chile, o que Equador, Uruguai, Brasil, o que esses casos já analisados permitem apontar em termos de questões para a gente seguir analisando. Qual foi a relação de empresários com regimes democráticos? Né? Já estamos aqui discutindo sobre isso. Tiveram envolvimento com mudanças institucionais, direto ou indiretamente? A gente pode citar aqui inúmeros casos, né? Desde gente da Fiesp que virou ministro, até quadros que eram ministros, quando saem, vão para empresas e passam a atuar com muito apoio dos setores militares, né? Então, a gente tem N situações que a gente pode colocar para responder essa pergunta, porque sim, tiveram envolvimento direto em questões, em normas institucionais, mas muitos tiveram e se beneficiaram indiretamente, então depende de quem que a gente está falando, né? Qual o papel do capital estrangeiro internacional nesses novos arranjos? É isso. A Josapar, os gaúchos se unem com militares e financiados por um banco, o Banco Denasa, vão até a Amazônia minerar ouro, matar índio, matar camponês, né? Então tem um papel do sistema financeiro. Banco Itaú tem inúmeros casos, inúmeras fazendas do Banco Itaú que também deram marcha a gravíssimas violações de direitos humanos, né? Então, acho que tem uma agenda de pesquisa aí também a ser desenvolvida. Com quais finalidades empresários formaram alianças com regimes ditatoriais autoritários? E a gente já explorou alguns exemplos, né? Finalidades negociais, finalidade de agenda, afinidade ideológica, podem ser vários, provavelmente aqui seja uma amálgama maior ou menor de cada um desses componentes, né? Compartilharam interesses em comum? Quais foram os antagonismos, se existiram, né? Empresários serviram diretamente a regimes ditatoriais, e aí o Brasil, né, mas o mundo inteiro, né, mostrando, e aí o Dreyfus está correto, o golpe se trata de um assalto do Estado. O assalto de quem? Do grande empresariado. Quando você vai vendo os grandes ministros, eles vinham dos grupos empresariais. No campo, é muito comum. A galera que está na Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo é um ruralista, vem lá da SRB, vem da SNA, é um cara que também está na federação estadual. Muitas vezes esse cara vai trabalhar no ministério, ou seja, são os interesses da base que estão dentro do Estado arranjando espaço e sendo levados adiante, né? Então, sim, muitos empresários serviram diretamente a regimes autoritários, foram secretários, ministros, políticos, né? Se beneficiaram diretamente disso. As expectativas empresariais foram atendidas, essas empresas seguem sendo favorecidas hoje, a gente poderia colocar uma série de questões, né? Mas tentando organizar um pouco do que tem orientado as pesquisas recentes, né? Só para a gente tentar dar uma amarrada, né? Oi. Pronto, por favor. Eu daria uma pergunta. Como esses empresariados se maquiam para jogar o jogo em regimes democráticos e continuarem mamando nas tetas do Estado? Sem dúvida.
E aí eu pensei nos usineiros aqui do interior de São Paulo, que é a mesma galera que está desde aquela época, segue até hoje. Falei, quem que vai fazer a reunião com Elon Musk é o Rubens Ometo, da família Ometo, do interior de São Paulo, que já mandava, segue mandando. E talvez a provocação seja pensar como é que muitos desses grupos se aproveitaram da ditadura para se enriquecerem seus negócios e para aumentarem seu poder político, né? O que seria do Rubens Ometo sem o pró-álcool? Entende? Então, assim, em que medida o pró-álcool foi organizado e gestado pelo Ometo, mas também pelos Balbo, pelos Biagi? Essa galera arranjou espaço no Ministério da Agricultura e foi gerir com a própria mão a política pública. Então, assim, quadros da direita. Só uma contribuição nesse Por sentido. favor. A Denise Elias, que é uma pesquisadora interessantíssima da Unesp de Prudente, ela vai falar da formação da agroindústria na região de Ribeirão, e ela vai falar que esse arranjo entre as elites do declínio do ciclo do café até a ascensão da cana-de-açúcar, o papel da Embrapa vai ser fundamental no desenvolvimento do melhoramento genético da cana-de-açúcar para poder ser utilizada no... Não existiria agronegócio sem Embrapa, né? Exato. Porque a Embrapa serviu no país inteiro, assim. Então é uma agência do governo que vai desenvolver essas pesquisas para poder adaptar a cana-de-açúcar no território aqui do estado de São Paulo. E aí eles vão, como a estrutura fundiária, né, eles vão desenvolver essa... Ou seja, a provocação do Dreyfus, dialogando com a tua análise, é como é que essas elites, apoiadas ou não, apoiadas mais ou menos, com maior ou menor intensidade, tendo ou não afinidade ideológica com o regime, mas como que elas se aproveitam do golpe para consolidarem a sua agenda. Muitas vezes eles mesmos viram ministros, muitas vezes eles mesmos viram políticos e vão legislar, vão gerir a máquina pública para atender seus interesses, suas agendas, e a briga está dada. E essa é a disputa, né? Então a gente pode falar de vários exemplos, né? O pró-álcool, mas sei lá, a política de congelamento de salário mínimo, como é que isso interessava para os grupos industriais, né? Ou seja, exato. FGTC, no Brasil você tinha estabilidade no emprego, não podia ser demitido. E aí, depois do golpe, cria-se a lei do FGTS. Né? Você pode demitir o camarada, desde que você dê uma pequeníssima indenização, você demite. A mão de obra ela tem que ser descartável. Né? E aí, só Por favor, fica à vontade. E, ao mesmo tempo, você vai ter esse desenvolvimento, por exemplo, na região, que os governos são do sertãozinho. Né? São. Você vai ter um Cefet ali, né, que vai ser criado nos anos 2000. Federal, né? Um Cefet que vai ser específico para práticas voltadas para o agronegócio, né, na região. Mas pensa que também pode ser uma ferramenta interessante. Deixa eu pegar o microfone. Porque é isso, né? Como é que você... Isso foi muito uma estratégia do primeiro governo Lula, com a universalização, expansão dos campi universitários, né? Que era em muitos lugares criar a possibilidade de uma política pública federal chegar. Porque é isso, tem dinheiro para fazer uma UBS. Quem que é o político da região? É um Ometo. O cara não vai implantar. O dinheiro federal vai para lá, que é o meu feudo quase. Então, em muitos lugares, a Universidade Federal, é claro que isso pode ser usado para o bem ou para o mal, depende do governo de plantão, né? Mas foi a única forma de fazer com que recurso federal pudesse chegar nos rincões, em São Paulo, no Vale do Ribeira, em Sertãozinho, né? É contraditório pra caramba. Mas foi a estratégia escolhida pelo governo Lula também com a massificação de campos. Eu acho que alguém levantou a mão aqui. Não? Deixa eu perguntar uma coisa. Durante esse trabalho que você faz, hoje também vai, você for comissão de verdade, você corretor. Isso aí é o trabalho que você depois, você vai fazer uma divulgação ou publicidade disso. Sim. Aí eu pergunto, para isso se depende também de meios de comunicação. Aí você pega o Irineu Marinho, Júlio Mesquita, Otávio Frias, quer dizer, necessariamente essas divulgações precisam para os grandes meios. Sim. O caso da Volks conseguiu uma visibilidade grande, muito em função da atuação do IEP, né? Eu lembro que a Volks o CEO internacional da Volks veio no Brasil, foi fazer um evento, a galera foi para frente da Volkswagen agitar a bandeira e falou, ó, todo mundo que passava eles entregavam um cardzinho, olha, a Volks torturou uma galera, tem um relatório na mão do Ministério Público investigando essa denúncia. Isso conseguiu, de alguma forma, vazar, porque estava na frente do evento onde estava o CEO, a galera apareceu na Rede Globo, num jornal qualquer, enfim. Eu fiquei lembrando também, quando saiu o relatório da Folha de São Paulo, que acabou de ser investigada por esse TAC do MPF com o CAF, a única matéria que a mídia corporativa deu foi a da Folha. A própria Folha se posicionou frente ao relatório final da pesquisa e ela deu a versão dela do porquê que ela não teria participado, que ela não colaborou, que ela não transportou prisioneiro, não transportou policial para reprimir.
mas foi a única, porque era a Folha, né? E deu muita visibilidade, enfim. Mas é isso, essa é uma questão a ser pensada, como é que a gente traduz esses achados de pesquisa ou de investigação e consegue dar uma publicidade, coloca isso no debate público. É um desafio, né? Eu vou jogar para a conjuntura, você veja na conjuntura atual a dificuldade que é de falar em ditadura, militares, né, por razões óbvias, né? Mas como é que isso paralisa a própria máquina pública? Não toda a lentidão para o retorno da comissão de mortos e desaparecidos, como é que isso também encontra obstáculos políticos que nos colocam numa bolha que pode ser maior ou menor, né? Mas acho que tem resistências interessantes. O caso da Volks talvez seja a própria Comissão Nacional da Verdade, com todas as limitações, eu acho que foi um avanço importante, né? Não tem ninguém no Brasil que não tenha escutado falar em ditadura militar depois da Comissão Nacional da Verdade, né? Pode não ter compreensão mais aprofundada sobre o tema, mas virou um debate nacional, né? Apareceu a Dilma Rousseff assinando o relatório final em TV aberta. Eu lembro que eu estava em Santos, eu tomando uma cerveja e vendo a Dilma chorando, assinando ali. Mas acho que são os avanços e recuos da conjuntura, né? A gente fica como incansável um pouco, às vezes, fazendo pesquisa, denunciando, levando adiante. Mas acho que tem algumas iniciativas que eu queria destacar. Por exemplo, essas empresas que estão sendo que foram investigadas com recurso do TAC, elas viraram novos inquéritos na mão do Ministério Público Federal. E a ideia é fazer disso uma espécie de ciclo virtuoso, pelo menos idealmente, né? Você denunciou a Volks, conseguiu recurso, você expandiu a investigação para outras empresas. Então, cada uma dessas empresas vai virar um novo inquérito. Se tiver algum sucesso daí, que isso possa ir se desdobrando no tempo e ganhando visibilidade. Mas do mesmo jeito que a gente aprende, a direita aprende também, né? Então, tem um tratamento diferente, institucional e midiático, já nessa segunda safra, digamos assim, de investigações e de pedidos por reparação. Foi muito curioso que a gente conseguiu apoio só da agência pública para fazer reportagens sobre as empresas cúmplices da ditadura. Nenhum outro veículo corporativo se pronunciou. Nenhum. Nem Carta Capital, né? Carta Capital, acho que esses veículos de esquerda ou progressistas replicaram e reproduziram. Mas a gente fala para uma bolha muito curta, né? Essa bolha publicou. Mas diferente da Volks lá atrás, a Volks saiu no Jornal Nacional. A galera, né, William Bonner teve que falar Volkswagen e os trabalhadores fazem denúncia na frente. E acabou. Fica à vontade, por favor. Dúvida. Por que você atribui esse extremismo que tem? A gente tem, na América como um todo, você tem, obviamente, Estados Unidos e Canadá lá em cima, né? Dali para baixo, você tem Cuba e tem Chile. São coisas completamente, são ditaduras completamente antagônicas. Quer dizer, por que a gente não consegue caminhar para um modelo, sei lá, nórdico, como a Dinamarca, como a Noruega, que eu sei que é sempre o exemplo que é citado, de onde tem imposto alto para quem ganha muito, né, e tem uma coisa mais social. O estado de bem-estar social funciona lá. Por que a América Latina não consegue perseguir esse modelo? Esse é um bom debate. Não, isso aqui eu sei que é muito complexo, obviamente, você ficaria horas aqui. Esse é o debate, essa é a pergunta de milhão. Porque assim, ou a esquerda é aquela coisa assim, não, quero né, o mínimo, ou tem esses empresários que são predatórios e querem acabar com os sindicatos, etc. Eu lembro de um modelo de crescimento, por exemplo, na década de 50 nos Estados Unidos, é aquele modelinho do American Way of Life, que depois da década de 70 com os cheiradores de Wall Street acabou, né? Com o Reagan, né? Então, onde foi que a gente se perdeu nesse Esse é um sistema? debate, e tem várias posições, né? Tem louco, convergências, divergências. Então tem gente que vai tentar responder essas perguntas por uma perspectiva mais global, um altíssimo grau de abstração, falando em grandes cadeias de acumulação. Tem gente que vai tentar explicar isso pela perspectiva cultural, então vai dizer que desde a queda do Muro de Berlim a gente perdeu uma referência da esquerda que unificava de alguma forma, a esquerda se fragmenta, você tem o aparecimento de novas identidades,
não é mais o proletário, a classe trabalhadora, mas são grupos subalternos. Porque você, até a década de Debate 20 você tinha sindicatos fortes nos Estados Unidos, por exemplo, entendeu? Ainda sobrevivem os roteiristas, né? Mas aí, algumas Esse pessoas pessoal vão dizer que a consegue globalização, por esse- exemplo, pulveriza a cadeia de produção no mundo. Não tem sindicato que consiga organizar vendedores de Exatamente, Medicaid. foi aí que houve essa quebra. Não realmente. Mas assim, a Como é gente que você está vai falando... organizar a galera cujo trabalho acontece de maneira Então, pulverizada? mas a gente está discutindo aqui as ditaduras da década de 70, de 60, né? sim. Onde isso ainda Sem dúvida, ainda não estava no cenário, né? Isso eu queria tentar colocar num xadrez aí que eu não... Mas se tu me permite dialogar, assim, e se a gente para pensar que muitas dessas ditaduras se implementaram a forceps, né, eu vou acabar com o que tem de resistência e vou implantar o meu modelo. O modelo que interessava, e aí eu lembrei do Gabriel, que é outro camarada que está lá atrás, e das discussões sobre, tem um historiador, eu não lembro o sobrenome, eu sou muito ruim de nome, é o Domênico Somos os dois. Losurdo. O Losurdo ele vai falar que é do desenvolvimento desigual e combinado do capitalismo, porque para eu manter estados de bem-estar social no centro, eu tenho que gerar barbárie na periferia. Eu só vou ter recurso no centro às custas da desumanização da periferia. Né? Então não é que é uma coisa versus a outra, uma coisa existe para servir a outra. Ele inverte um pouco a lógica. É claro que é um ponto de vista, é um grande debate. Né? Tem gente que vai discordar, mas eu acho interessantíssimo, porque tem exemplos históricos. Né? A Belle Époque francesa se deu às custas da desumanização na África. O que seria pensar a belga sem o Congo, sabe? Coisas desse tipo. Só lembrando que o Boris era dinamarquês. Exato. Então, os quadros do mundo inteiro vieram para cá destruir o que tinha de resistência ao projeto que lhes interessava. Essa é a provocação, eu acho. Que é pensar que nada é por acaso. Não, é totalmente uma provocação. Assim, Estado de bem-estar social para essa galera aqui, para esses morenos, esses descendentes de negro, cabresto em todo mundo, A chicote. tortura era francesa. Como? A grande escola de tortura era Exatamente. francesa. Exatamente. Sim, o que eles fizeram na África. Né? Falou. Você falou que existiu uma variação desse capital na participação dele em parcerias com o regime, né? No capital no Brasil. Assim, setores que se alinhavam em certo momento, se desalinhavam em outro. Mas talvez existe uma constância nessas montadoras, nessas multinacionais, nesse capital financeiro internacional. Né? Isso é uma realidade brasileira e argentina ou ela se repetiu Na América na Latina América toda. Latina? Aqui, ó. Só a gente vê que coincide o período. Ó. É tudo na mesma época. O cônsul estadunidense, o Kissinger, está nessa época atuando em todos esses países. A CIA, o exército americano, as forças armadas estão atuando em todos esses países. Então, essa Então é deliberado, não uma é? política regional norte-americana. Mas e a presença desses empresários, desse capital multinacional, ela é igual a todos esses países? Então, essa é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta, porque tu tem um movimento e uma tendência regional. Agora, como cada força vai se portar em cada país, aí são contextos muito A própria específicos General está na domésticos. América Latina inteira. Você consegue ver a Ford A fazendo. Unilever está todo. Exato. Eles estão todos. A Bunge, a América Latina toda. O Brasil, europeu Argentina. muda. Mas, por exemplo, até agora a gente não documentou nenhuma situação de grave violação de direitos humanos da Bunge no Brasil. Roubou muita terra, mas aparentemente não torturou ninguém. Mas na Argentina a Bunge está torturando, porque lá tinham outros interlocutores, era outro contexto, os conflitos eram outros. Tu tinha um sindicalismo muito atuante na cana da Argentina, como no Brasil, desde a década de 50. Né? Tu tem os grandes fazendeiros de lá, que também são terratenentes. Então, aí tu tem que ir para o micro, para analisar o contexto específico. Então, acho que o discurso do capital serve considerando que a gente está falando de um terreno com altíssima abstração. Então, a nível regional, a América Latina tinha sim um campo. Agora, quando tu desce o nível para analisar concretamente, eu acho que a gente tem que ir no contexto, né? Sem abrir mão, obviamente, da construção teórica, mas a gente... Então é isso, os usineiros daqui, os usineiros de lá, a Unilever aqui, a Unilever lá, a Ford aqui, a Ford lá. Né? Tem BO da Ford no Brasil também, tem BO da Volks na Argentina também. 5, 6 grupos, né? Que mandam Tomaram de bancada. O Ben Jerry's, aquele sorvete, foi criado na Califórnia por 2 malucos, né? E Exato. o Jerry é uma homenagem ao Jerry Garcia. Tal. Então,
E virou, hoje é uma potência da Unilever. Exatamente. A Unilever atrás de milhares de Exatamente. marcas, né? É muito louco. Então, assim, tem um apelo regional, sem dúvida, e a provocação talvez seja pensar aonde a região converge, aonde tu tem... Então, por exemplo, se a Ford estava aqui, torturando, prendendo, vigiando, e também na Argentina, tem alguma centralização em projeto a nível de América Latina da Ford. Com certeza vai ter. Se tu se forçar por esse caminho, tu vai achar um monte de coisa, tu vai nadar de braçada. Agora, outra montadora e outro... Aí tu tem que ir no específico. A provocação talvez seja não generalizar, porque quando tu generaliza, pelo menos no nível analítico, não estou falando do discurso político, do enfrentamento, mas no nível analítico, quando tu generaliza, tu perde capacidade explicativa, né, de alguns fenômenos que estão colocados aí. Mas talvez o maior convite seja olhar para as especificidades nacionais e a correlação da luta de classes em cada região. Por exemplo, quando a gente olha para a repressão às boias-frias do Brasil durante a greve de Guariba, começa em 84. 84, 85, 86 e 87. Os canavieiros de São Paulo ficam fazendo greve todo ano. Mas a ditadura brasileira foi muito efetiva em reprimir esses caras lá em 64. O Partido Comunista era muito forte no sindicalismo de trabalhador rural. Na Argentina, tu tinha uma tradição gigantesca de muito mais tempo que conseguiu permanecer de pé. Então a luta atingiu um outro patamar. Então lá tu vai achar a usina que a casa do colono virou bunker de guerra. No Brasil ainda não chamam isso, porque a conjuntura era outra. A gente resolveu o negócio de um outro jeito. Pagamos a polícia desceu o cacete em todo mundo, mas a gente não precisou. No caso brasileiro, até agora, pelo que as investigações estão mostrando, usar a infraestrutura de qualquer usina como repressão. Tirando o caso de Campos, lá no Rio de Janeiro, que é onde a galera usava a fornalha da usina para queimar corpo. Entende? Mas a gente precisa necessariamente descer para o nível específico para analisar as especificidades. Né? Então, tu tem a usina lá, Cambaíba, no Rio de Janeiro. Parece que é um assentamento de reforma agrária ou está em vias de se tornar. Vai virar um centro de memória, que era lá que a galera incinerava órgãos. Volta Redonda tem a siderúrgica lá, nacional, né? Então teve muita repressão no movimento sindical. Então, um pouco esse panorama. Na próxima hora, espero que o Neto possa enriquecer, que ali os Gabriéis, a galera que eu acho que tem também repertório, por favor, sintam-se à vontade. A ideia mesmo é provocá-los, mas também ser provocado, seguir debatendo isso, né? Porque esse contexto mais contemporâneo, acho que a preocupação grande que vai vir pela frente é o Trump com o projeto 2025 dele. O sistema-direita brasileiro vai ficar feliz de levar agora. E vai se articular, porque é isso, os caras se articulam até hoje. Os homens extremamente articulados com Bolsonaro, com a extrema-direita internacional, com Elon Musk, levando aquela antena do Elon Musk para a Amazônia para fazer garimpo, para a internet. Então, é um enfrentamento, né? Mas, em essência, são grupos que também tiveram lá atrás e que persistem nos dias atuais. Não sei se alguém queria fazer um comentário, se de repente queria trazer mais um ponto. Aqui a dúvida do colega, que basicamente assim, né, bem superficial, é que a grande diferença, quando falam, é a relação que alguns países foram colônia de povoamento, como, né, os próprios Estados Unidos, Canadá, né, e tal, e nós aqui fomos colônia de exploração. Então, a partir disso, já o destino de cada país é outro. E aí, ainda nessa questão colonial, né, essas grandes nações aí que hoje têm o estado, né, de bem-estar social, elas também cometeram, né, essa exploração nos outros países, né? Por exemplo, a própria Alemanha testou o nazismo na Namíbia, né, o genocídio, né, foi testado na Namíbia. A França fez a escola de tortura, né, e utilizou na Argélia. A própria Light, né, que desde o início dos tempos aí sempre foi uma exploradora aqui na própria cidade de São Paulo, né, em todo o país, a companhia Light e tal, né, que teve um papel, né, no início do século aqui, a gente vê o Teatro Municipal ali, a Light, tanto o que essa empresa representou também terrenos na cidade de São Paulo, e também, assim, né, como é que é essa região
região aí da nórdica, né? Por exemplo, Finlândia, não são bonzinhos, não são anjinhos. A própria Dinamarca, né? São nações imperialistas, né? São exploradoras de Tenho minério, né? plena Então, consciência disso, assim, mas... então é isso que faz, né, a gente também viver nesse subdesenvolvimento e ter tudo por esse contexto histórico aí que nos perpassou, né? Então fica difícil a gente atingir um certo desenvolvimento por causa dessas limitações, dessa Não, o equilíbrio concentração de não tem renda, né? equilíbrio, né? E até nesses próprios países imperialistas, o custo do estado de bem-estar social está cada vez mais alto para eles, inclusive. Por exemplo, Então você vê, por exemplo, a França com Macron, os caras reformularam a Previdência, estão retirando direitos lá também. Então o próprio estado de bem-estar social está em xeque na Europa, cada vez mais, né? e A mais Alemanha com os saboroso custos também, altíssimos, o inflação. que foi que a Volks fez, né, aqui na região urbana foi a fazenda Volkswagen, que também foi alvo de outra denúncia no Ministério Público Federal. Aqui também na Amazônia a gente teve a Fordlândia, né? Então, Exatamente. são isso, são modelos, né? Não faltam casos para a gente O discutir. resumo é assim, o problema é o ser humano. Acho que não é né? Se a mulherada tivesse mandando. Se fosse um matriarcado, não teria isso, né? Eu acho que o sistema capitalista selvagem representa tudo isso. Desumaniza, Isso é humaniza total, porque só visa o lucro. Pessoal, então, queria pedir desculpa por essa saída mais apressada hoje, mas aí na próxima sexta a gente volta, se tudo der certo, o Neto está aqui, então a gente vai poder falar da Volks, vai poder falar de casos concretos de repressão, vamos poder ver materiais. Eu lembro que o Neto ele entrevistou muita liderança sindical que foi presa, que foi torturada dentro da Volks, a gente pode mostrar esses vídeos. E a gente avança para uma discussão, quero aproveitar muito o Neto disso, que é pensar um pouco, depois que você termina uma investigação e leva esses casos para a mão do Ministério Público, você abre uma outra seara de embates, né? Que seara é essa? Como é que tem se comportado o Ministério Público? Porque pensem que o Ministério Público também podem ser Moro e Delanhol, né? Então, tem uma correlação de forças que não está dada dentro do Ministério Público, né? Que pode recuar mais, avançar mais. Então, temos também... E o Neto, eu acho que ele faz uma análise muito arguta desse momento. De novo, queria pedir desculpas, mas eu vou ter que me retirar. Gabriel, você vai disponibilizar os slides? Com certeza. A gente pode pensar junto, inclusive, lista de e-mail, grupo de zap, o que vocês preferirem, para a gente trocar esses materiais, informações, contatos. Alguma Né? bibliografia, talvez? Bibliografia. No próprio site do Maria Antônia, na hora que você faz a inscrição, eu tive que elencar uma ementazinha, mas eu mostro para vocês na próxima aula, eu posso trazer isso aqui, tá? Obrigado, pessoal. Valeu.